E olha aqui a gente de novo, vocês pediram e a gente tá cumprindo aqui, né? Mais episódios do podcast Começo, não é isso, Rômulo? Exatamente. A galera queria porque queria mais episódios, pediram muito uma segunda temporada o mais rápido possível. Só que assim, né, gente? Nem tudo acontece quando a gente quer, às vezes acontece quando a gente pode. Então a gente decidiu criar uma solução para esse problema, né? Isso, mais 3 episódios quentinhos aí pra vocês, conteúdo muito bacana, sei que vocês vão curtir. Espero que vocês aproveitem esses 3 episódios que a gente tá preparando. Exatamente. Então a gente vai lançar aqui 3 episódios para vocês da primeira temporada. Então vamos botar aí como um bônus da primeira temporada. E depois a gente, com calma, vai trazer algumas novidades para a segunda temporada. Mas vai acompanhando a gente pelo Instagram que vocês vão curtir bastante. E curte mais um episódio aí que vale muito a pena. Boa, aproveita. Seja muito bem-vindo ao podcast O Começo. Eu me chamo Lucas Matoso, um dos hosts aqui do podcast. É um grande prazer fazer parte desse projeto aqui com meu grande amigo Rômulo Alves. E aqui a gente entrevista pessoas fora da curva para entender o começo da carreira delas. A gente sabe que são as decisões que você toma no começo que fazem você ter o sucesso que você tem posteriormente. Então, para isso, a gente traz essas pessoas, tira elas da zona de conforto e faz com que elas lembrem como que foi o comecinho da carreira delas. Segunda temporada tem muita coisa legal pra gente trazer aqui, né, Rômulo? É isso aí. Galera, vocês não perdem por esperar. Uma galera veio trazer pra gente que gostou pra caramba da primeira temporada. Eu queria muito agradecer vocês pelos feedbacks. Incrível. Foi muito legal ver a galera consumindo, o pessoal repostando. E a gente sempre comenta, né, cara, que esse projeto, ele, desde o início, desde quando ele nasceu, o principal objetivo que a gente tem aqui é aprender. Então, a gente quer aprender e quer que vocês aprendam com a gente. A gente está trazendo pessoas que... Porque muita gente pergunta, né? Mas qual que é o critério? Por que vocês estão trazendo fulano, ciclano? A gente está trazendo pessoas que a gente admira, pessoas que já alcançaram um nível na carreira que a gente fala, cara, que legal que essa pessoa alcançou esse nível. Como ela alcançou, Exato, né? E como foi a história dela para chegar lá. E isso que move a gente para trazer aqui perguntas que provavelmente vocês fariam ou vocês têm vontade de fazer, mas vocês não têm a possibilidade. E é isso que a gente vai fazer aqui. E hoje, como a gente não pode errar, toda vez a gente não erra, para começar essa segunda temporada, a gente trouxe uma pessoa que tem eu trouxe a minha colinha, né? Teve uma carreira já de peso. Então, ó, ele já foi da CIMAG, né? Acho que CIMAG, ele vai falar melhor, já foi analista de projetos, trabalhou com estratégia de dados na Boa Vista Serviços, trabalhou com portfólio de projetos na Alelo Brasil, depois se tornou COO e partner na Turbi, que é um aplicativo de aluguel de carro muito legal aqui em São Paulo, não sei se na sua cidade tem, mas aqui em São Paulo é bem forte, e também se tornou diretor de produto e sucesso do cliente no G4 Educação. Esse cara tem uma história para contar pra gente incrível, e com a gente hoje aqui, Thiago Mendonça. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Thiagão. Lucas e Rômulo, cara, muito obrigado pelo convite. Vocês chamam pra cá gente que vocês admiram, e só de vocês terem me chamado já quer dizer que um pouco do meu trabalho de gestor funcionou, né? Em algum momento fui gestor de vocês, liderei vocês ali direto e indiretamente no G4, gestão 4.0 no começo. E se vocês me admiram, quer dizer que um pouquinho do meu trabalho como gestor eu consegui cumprir. Muito obrigado. Talvez o único erro aí da carreira dele talvez tenha sido contratar gente, né? Até aceitado pra ti. Foi pior que isso foi muito bem lembrado, eu tinha até esquecido, mas foi esse cara que me contratou e me fez estar aqui em São Paulo. Você viu, eu não chamei ele por causa disso. São Paulo também foi a gente veio por causa dele. Tem uma né? história bem engraçada, inclusive, Exatamente. que a gente Tem pode história contar. engraçada com os dois. Tem. Em algum momento a gente encaixa isso. Muito bom, cara. Cara, e pra gente começar, vamos fazer já de cara a pergunta, né? A perguntinha pra deixar ele já começar a segunda temporada daquele jeito. Daquele jeito. Então, ó, Thiagão, vamos lá. Basicamente, a gente vai trazer um cenário hipotético aqui pra você. Agora, na sua água, a gente tem a poção do começo, né? Como é que funciona a poção do começo? Assim que você toma a sua água, eu vou pedir até pra você dar um gole aí agora, porque a gente aqui tem toda uma experiência. Primeiro toma e depois explica. Exato. Tomada a água, enquanto tá fazendo efeito. Basicamente, qual que é o efeito dessa água a partir de agora? Você retorna aos seus 20 anos, ou seja, você passa a ter 20 anos, e a partir de amanhã, a gente quer saber o que você faria com todo o seu conhecimento, ou seja, você não perde o seu conhecimento. Tudo que você aprendeu ao longo da sua carreira, que você viveu de dificuldade, facilidade, ou que seja, decisões que você tomou, você permanece, mas você perde
toda a sua grana. Então, não adianta, eu tenho X mil guardado. Não tem mais, zero. E todos os seus contatos. Então, pô, aquele presidente, aquele cara que pode te ajudar, não tem mais na sua rede de contato, não tá mais no seu celular. O que você faria a partir de amanhã, considerando esse cenário? Uma coisa bem importante, a gente tá falando de 2024. 2024. A gente não tá falando de Thiagão lá de trás, né? Que, putz, eu podia pegar um dinheiro emprestado, investir em Bitcoin, e aí, né? Aí fica mole, né? Aí fica tranquilo. Boa. Cara, eu acho essa pergunta é muito complexa, porque, na verdade, tudo que eu não me arrependo de onde eu estou. E qualquer coisa que eu mudasse no que eu fiz ia me levar para um lugar diferente. Então, eu sou muito feliz com onde eu cheguei. Mas com todo o conhecimento que eu tenho, né? Ainda tem muito a aprender. Você nunca chega ali no que você quer de conhecimento. Mas eu, com 20 anos de idade, cara, eu começaria com os hábitos que me trouxeram onde eu tô hoje. Então, cara, quando eu decidi que eram poucas coisas, poucos hábitos que me levariam a uma trilha de vislumbrar um sucesso, que sucesso também é um conceito super vago, né? É sucesso para cada um. Então, eu começaria com, não importa, um mínimo de exercício físico, com noites de sono, com um mínimo de estudo por dia. Não importa o quê, mas, cara, se você se dedicar 30 minutos por dia em estudar alguma coisa, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, você vai ser top 5% naquela coisa. Então, não importa o quê, mas se você imprimir esse ritmo em qualquer coisa, você vai ser. Então, eu talvez tenha demorado a perceber isso. Talvez eu tenha começado a fazer isso com 25, 26 anos. E isso isso escalou a velocidade da minha carreira de uma maneira que eu não esperava, de verdade, né? Eu acho que todo mundo tem essa ideia de que, cara, se você fizer um pouco todo dia vai funcionar, mas você quer começar vou começar estudando 3 horas por dia. No meu caso, não funcionou. Eu comecei muito pequeno. Eu comecei, cara, eu vou ler 5 páginas. Eu vou estudar, eu vou fazer 2 exercícios por semana. Eu vou tentar dormir 6 horas. Eu vou me alimentar saudável no 1 dia, 2 dias. Esses dias vão ser livre. Mas, a partir do momento que você vai vendo o resultado, eu fui escalando isso e, cara, eu tenho uma vida super disciplinada hoje. E não me arrependo de onde isso me levou. Então, independente do que eu faça, com o meu conhecimento hoje, meu conhecimento é o seguinte: para mudar o meu resultado, eu tenho que mudar o que eu faço todos os dias. Eu começaria fazendo todos os dias o certo. O mínimo que é certo. Eu mudaria isso. Porque independente do que é tendência agora, eu estudaria e eu transformaria isso em vantagem competitiva pessoal, tenho certeza, em 3, 5 anos. Legal. O que é certo para você nesse caso? Os hábitos certos? Cara, para mim dormir 7 horas por noite no mínimo, me alimentar de maneira saudável, com um conceito vago, saudável, trabalhar focado, no mínimo, 4 horas no dia, e estudar hoje, no mínimo, 1 hora por dia. Certo? Para mim, isso é o que eu tenho que fazer e 1 hora de exercício físico, não sei se eu falei. Então, eu vou estudar 1 hora, eu vou treinar 1 hora, eu vou trabalhar 4 horas por dia focado, eu vou ter uma noite de 7 horas e eu vou comer de maneira saudável. Se eu fizer isso todos os dias, isso me levou a como eu estou hoje. Eu me pergunto, se eu fizer isso por mais 5 anos, para onde eu vou? É inimaginável, é bizarro. Esse é meu input. Legal. Eu vou aprofundar um pouco mais em 2 tópicos que você falou: o estudo e o trabalho. Tipo assim, por onde você estudaria, o que você estudaria hoje, o que você se interessaria por estudar, e que tipos de trabalhos você procuraria? E de que forma você procuraria hoje? De que forma você acha que é mais efetivo também? Tá, o trabalho, o estudo que eu ia ter, eu acho que ia depender muito do que eu gosto e no que eu sou bom. Assim, eu ia fazer um misto dos dois. Eu gosto muito de ciências exatas, eu tenho facilidade com isso, eu não sou um cara de público, de oratória, sempre tive problema com network, então eu ia estudar um pouco o que eu sou bom e eu ia unir isso com o que tem alguma demanda. Mas, de novo, eu acredito que qualquer coisa que eu imprima um ritmo de estudo de meia hora por dia em 5 anos, eu sou top 5%. Independe, você pode ser qualquer coisa, não precisa ter muito mercado para isso. Eu só tô falando que se tiver um mercado maior, talvez isso seja mais fácil ou mais difícil. Mas se você tiver uma grande facilidade de fazer alguma coisa, se você for o melhor naquela coisa, vai ter mercado para você, né? Mas sei lá, hoje o que tá muito
tem mercado muito bom. Cara, marketing digital, internet, qualquer coisa relacionada a isso, eu estudaria muito a fundo. E talvez de maneiras não tradicionais, né? Eu acho que de uns tempos para cá, eu gosto dessa pergunta muito nas entrevistas, né? Eu pergunto muito quando eu estou entrevistando alguém, como você estuda alguma coisa? E tem muita gente me falando, né? YouTube, eu vou no YouTube e pesquiso. Cara, isso é bizarro, você tem acesso a muito conteúdo no YouTube, você não precisa de verdade entrar num curso regular para ter o básico sobre alguma coisa. Então, eu buscaria conhecimento que está fácil e o que eu desenvolver facilidade em aprender, eu aprofundaria. E eu gosto muito de estudar coisas que não foram curadas por alguém. Eu gosto de ir na fonte. Eu pego um livro, eu começo pelo final. Eu vou nas referências e falo, pô, então esse cara leu esses livros para escrever esse. Eu vou nas referências. Então, no fundo, você vai andando para trás e vai chegar numa referência boa. Eu prefiro ir na referência. Legal. Em relação ao trabalho, tipo, quais trabalhos tu procuraria também? De que forma tu ia prospectar esse tipo de trabalho aos 20? Cara, pra mim, de verdade, muito mais importante que o trabalho que você vai fazer é quem vai ser seu chefe. Eu escolheria o meu chefe. Porque do mesmo jeito que as pessoas se demitem do chefe e não da empresa, as pessoas deveriam escolher onde vão trabalhar pelo chefe. E nesse quesito eu tive muito mais sorte que juízo. Eu tive excelentes chefes, excelentes líderes que me ensinaram muito, mas isso talvez não tenha sido consciente. Eu procuraria um líder que tá onde eu quero chegar ou que tá nesse caminho que eu quero chegar. Eu escolheria muito mais isso do que propriamente o mercado, a empresa vai dar certo ou não, é um trabalho legal ou não. Eu procuraria o líder, porque não há força de vontade que resista ao mau ambiente. É uma ilusão que você vai ser resistente a um ambiente ruim. No ambiente ruim, você vai ceder as suas vontades, vai ceder o ambiente, né? Isso quase todo mundo. Então, você precisa estar no ambiente bom. O líder, ele tem o poder de te guiar, ele tem o poder de te influenciar mais que todo mundo e te ensinar. Então, eu escolheria muito para quem eu vou responder. Para mim, isso, para quem está começando a carreira, é a decisão mais importante. Legal. E aí, aproveitando que você falou sobre essa coisa de carreira, muita gente não te conhece, enfim, né? Você ainda está começando ali a se divulgar na internet, mas é legal você trazer um pouco sobre como é que foi essa sua carreira. Então, conta pra gente brevemente esse período aí, desde você entrou na faculdade até chegar agora no G4 Educação, como foi esse movimento? Boa. Cara, basicamente, eu sou de uma cidade muito pequena. Minha cidade que eu nasci tem 30 mil habitantes. Eu sempre... Como é o nome da cidade? José Bonifácio. Onde é isso? É no noroeste paulista, noroeste do estado de São Paulo. É perto de São José do Rio Preto. É 100 km de Minas Gerais, 100 km do Mato Grosso do Sul. Manda um abraço aí pros 30 mil habitantes. Agora 29.999. Cara, e meus pais são paulistanos. Eles sempre colocaram... Eu tive uma disciplina quando eu estava em casa, né, dos meus pais. A disciplina sempre foi importante em casa, né? Sempre disciplinaram muito bem a gente e eu sempre fui incentivado os lugares de vocês... Eu tenho 2 irmãos. O lugar de vocês não é aqui. Vocês precisam buscar algo fora daqui. Com 14 anos eu fui para Rio Preto, a maior cidade que tinha lá, para estudar. E com 16 anos eu vim para São Paulo. Aí você imagina, um cara de 16 anos, nasceu numa cidade de 30 mil habitantes, solto em São Paulo. Por mais que eu visitasse aqui um pouco, São Paulo é bem caótico, né? Para quem vem de fora. Vocês sabem isso muito melhor. Mas já faz 12 anos isso, né? Eu tinha 16 anos, né? 13 anos, cara. Não mais. Nossa, perdi as contas. Faz 17 anos que eu tô em São Paulo já. E eu nunca soube o que eu queria fazer de faculdade. Inclusive, isso me assombrava muito, porque as pessoas que estavam à minha volta já tinham certeza. Quando eu tinha 14 anos, eu fui morar com um amigo em Rio Preto, né? Que eu fui morar em Rio Preto para estudar, e o cara queria fazer administração. Eu olhei para ele e falei, por quê? Aí ele, porque dá dinheiro, porque é bom. Eu falei assim, cara, eu vou fazer administração. É isso. E eu não fazia a menor ideia do que ia se estudar. Eu só queria ter certeza porque isso me dava tranquilidade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não sabia direito o que eu queria fazer. E, novamente, o ambiente me influenciou a querer ser um empreendedor, né? Os meus amigos mais próximos queriam empreender. Eu fui influenciado por isso. E, na minha ideia... eu pensava assim, eu não tenho dinheiro para empreender de cara. Eu vou procurar uma empresa que eu conheça o dono, que eu tenha acesso ao dono. Fui trabalhar numa empresa pequena, uma consultoria chamada Semag, e eu conheci o dono. Fiquei lá um tempo e a partir desse momento eu vi eu consigo olhar hoje quanto a sorte
e ter líderes bons foram importantes, porque eu consegui mudar algumas vezes de emprego por indicação. Eu fui indicado por pessoas que trabalhavam comigo e, cara, sorte mesmo. Eu não consigo explicar, assim. Eu estava no lugar certo na hora certa. Dessa maneira, eu fui da Semag, uma pessoa que trabalhava comigo saiu. Na verdade, a Boa Vista foi contatos ali, familiares que me indicaram. Para Alelo, uma pessoa que saiu da Semag foi para lá e falou, cara, tem um lugar aqui que é sua cara. E aí, a maior aleatoriedade de todas foi um cara ia fundar uma startup em São Paulo. Ele convidou o meu chefe na Alelo para fundar com ele, para ser sócio dele. Pelo que eu entendi, meu chefe não quis, mas falou, eu conheço um doido que vai topar essa parada. Que isso. É doideira, né? As coisas acontecem Quantos anos isso? Quantos anos? Cara, eu tinha 26 anos, e eu passei de analista a COO. Foi a carreira mais meteórica que vocês vão ver aqui. Tô brincando, assim, mas eu passei de analista a COO em um mês, assim. Em um mês? Porque eu era analista na Alelo, virei um CEO de uma startup que tinha 5 pessoas, 4 pessoas. E, cara, eu vejo isso como uma sorte mesmo, porque o fundador da Turb, ele me conhecia já por 2 pessoas que tinham trabalhado comigo e me indicaram para eu ser esse doido que ia fundar com ele. Se isso não é sorte, né, eu vejo... Como é que você vai estar quando a sorte bater na sua porta? Você tem que estar preparado, né? Eu tinha uma boa avaliação deles, uma avaliação pelo menos média. Mas, cara, ele podia muito bem falar, não, cara, esse cara é muito novo. Porque eles eram um pouco mais velhos, eles tinham 5 anos a mais que eu, né? Então, nesse momento eu fui e eu me dei o cargo, né? Talvez vocês perguntem, como você virou COO? Eu me chamei. Eu falei assim, eu vou ser COO, esse é meu cargo. E eu sempre fui muito... Eu sempre não me valorizei, não me valorizei, mas eu tinha medo de me promover, né? Tenho um pouco de receio. Síndrome de impostor. É um nome moderno para isso, eu vou aceitar. E eu falei, não, eu não vou me dar um cargo aqui, eu vou me chamar de, eu sou da Turb. Só que ninguém queria fazer reunião com alguém que falava, eu sou da Turb e quero fazer reunião com você. Um dia eu tava falando com as pessoas... E eu falei assim, cara, ninguém fala comigo, ninguém aceita a reunião comigo, eu não consigo abrir porta e tal. Aí ele, tenta abrir comigo. Tá. Mas você é o quê? Eu falei, cara, sei lá. Eu sou da Turb. Eu sou sócio. Sócio não é cargo. Você é o quê? Aí eu falei, eu sou head, então. Melhorou. Não, você é COO. Eu falei, beleza, então eu sou COO. Aí minha vida começou a melhorar um pouco. Mas eu era COO de mim mesmo, né? Só tinha eu. Então, eu não era líder ainda e tal. E a Turb, assim, foi a minha maior experiência. Eu nunca tinha liderado ninguém. Eu só tinha força de vontade, na real. A gente não sabia como fazer negócio. Eu até perguntei pro Diego um dia, cara, depois quando eu tava saindo, né? Por que você me contratou? Aí ele falou assim, olha, eu olhei no seu olho e vi que você nunca ia me deixar na mão. Eu acho que foi isso. Eu vi que você não ia me deixar na mão. Se eu precisasse de alguém para estar aqui do meu lado, você ia estar. E talvez isso fosse a coisa mais importante, né? Naquele momento, né? Ele abriu e falou assim, eu não tinha dinheiro para contratar ninguém melhor. Eu falei, também aceito. Tá tudo bem. Mas foi isso, cara. E eu, novamente, eu não achava, né? Eu não avaliei isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Porque, de verdade, se você avaliar friamente, não tem nenhuma Turb, não tem nenhuma empresa de aluguel de carro por hora, que para o carro na rua, que deu certo no mundo. Eu não sei, mas eu olhei e falei assim, cara, estão me dando 5% do negócio, eu vou poder fazer do meu jeito. Jovem tem esse negócio, né? O meu jeito é diferente, eu vou fazer da maneira diferente e, às vezes, dá super certo. E eu vi a oportunidade de, cara, eu vou montar um case meu. E foram, cara, 5 anos malucos, assim, de... erros, aprendizados, poder corrigir rápido. Basicamente, em números, a história. Quando eu cheguei, a gente pegou 5 carros para alugar, pegou 5 equipamentos, instalou nos carros, colocou em 2 estacionamentos. Quando eu saí da Turb, a gente estava com mais ou menos 1.500 carros em 300 pontos na cidade. Já tinha quase 500 mil viagens. Era uma empresa com PMF validado. Assim, eu tenho muito orgulho do que eu construí lá. Eu já tinha um time de 30 pessoas. Só explica pra galera 2 coisas. Uma,
que é a Turbi, que a maioria da galera não conhece. Acho que a galera só vai entender no momento que eles forem utilizadores, como a gente foi. Exato. Eles não estão patrocinando aqui o podcast, mas é um negócio assim meio... E pra quem é do interior, é legal, assim. Eu mesmo pego, vou pro interior e a galera, tipo Total, assim, o que é muito isso? da hora. Tipo, parece mágico você abrindo o carro pelo celular. Sabe o que é engraçado? A gente tava uma vez falando da Turbi e a gente falava muito... É uma empresa de car sharing. Era uma empresa de car sharing. Porque a gente tinha muito assim... A gente não é uma locadora. A gente é uma empresa de car sharing. E a galera não entendia o que era car sharing. Aí uma vez a gente fez reunião com um mentor, né? Informalmente. E falou assim... Cara, se eu fosse vocês, eu chegava e falava... A gente é uma locadora de carro. Porque todo mundo vai entender. E a gente tirou esse preconceito. Então, de maneira resumida... A Turbi é uma locadora de carros de maneira digital. É como se fosse a bicicleta do Itaú, só que ao invés de uma bicicleta, tá parado um carro lá. Você chega no estacionamento, você reserva o carro, você abre o carro com o seu celular, a chave tá dentro, você liga, dirige para onde você quiser e volta para o mesmo lugar e devolve o carro. É muito legal, é uma empresa sexy de se trabalhar, de se usar. Foi uma puta experiência minha. Quase tudo como gestor, como líder, como empreendedor, eu fiz pela primeira vez na Turbi. A primeira pessoa que eu contratei foi na Turbi, a primeira pessoa que eu demiti foi na Turbi, o primeiro feedback negativo, a primeira crise, o primeiro burnout meu, tudo isso foi na Turbi. E eu sou muito grato, assim, eu já falei pro Diego isso uma vez, ele deu a oportunidade da minha vida. Talvez eu demorasse mais uns 5, 10 anos depois que eu saí para ter uma experiência equivalente à Turbi em outro lugar, né? E saindo da Turbi, o Nardon, eu tinha algum contato, a história com o Nardon também é bem engraçada, assim. O Nardon aparece muito aqui no podcast, né? Aparece, tem que trazer ele, não vai ter jeito. Cara, eu lembro que uma vez o Nardon, ele tentou contratar alguém do time da Turbi. E a gente mandou mensagem pra ele falando, não faça isso, não é legal. A gente mandou mensagem pra ele. A gente devia ter uns 30 funcionários. E eu lembro que a resposta dele foi tipo assim, cara, o Rappi tem 2.000, 3.000 funcionários. Eu não sei mais quem tá entrando. Tipo, não tenho como controlar. Mas assim, a gente acabou conhecendo ele. Eu conhecia ele não me conhecia, provavelmente. E uma vez ele fez um post, estamos contratando gente, despretensiosamente, eu apliquei num Forms que ele tinha lá. Cara, muito rápido, alguém do G4 mandou mensagem, eu assisti a aula dele, e depois o Heitor me levou para almoçar com o Nardon. Depois disso, eu não sei muito bem como aconteceu. Depois de um tempo, eu estava trabalhando lá. Eu não sei muito bem, ficou meio nebuloso na minha memória, mas eu estava trabalhando. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com você, contratar o Rômulo, etc. Mas nessa transição, você ainda estava na Turbi. Não. Quando veio a proposta, você já tinha saído? Não, já tinha. Eu estava uns 2 meses sem fazer nada. Ah, legal. Usando da melhor forma o meu ócio criativo. Que doido. Aí chegou a oportunidade, você foi... Sim, eu achei que ia ficar uns 6 meses sem fazer nada, sinceramente. Foi meio que rápido. Por isso que eu falei, eu não sei muito bem como é que aconteceu. Eu saí da Turbi em fevereiro daquele ano e em junho eu estava trabalhando no G4. Mas qual foi a tua expectativa, assim, de entrar no G4? Tipo, tinha acabado de sair da Turbi como CEO, o que tu tava querendo fazer naquele momento? Boa. Cara, no fundo, eu não queria trabalhar. Eu estava bem contrariado, né? Eu tive uma saída um pouco traumática da Turbi. Eu pedi para sair da Turbi no momento que eu tinha muitos problemas pessoais. Eu tinha um relacionamento que acabou de maneira traumática para mim. Quantos anos você tava? Eu tinha 2021, eu tinha 30 anos, cara. Eu ia fazer 30 anos. Tava nessa viradinha, né, da década. Eu ia fazer 30 anos e a gente tem aquela cabeça, pô, eu quero ter R$1 milhão até ter 30 anos. É, e exato. eu tinha menos 100 mil, então faltava 1 milhão e 100. Aí eu falava, cara, tipo, as coisas não parecem estar dando certo, porque eu queria ter uma família, meu relacionamento acabou, a maior referência da minha vida, que é o meu avô, ele pegou Covid e acabou falecendo no mês, e eu falei assim, cara, tipo, tá tudo errado. O que é sucesso pra mim não é isso. Aí eu olhei e falei assim, cara, a Turbi me tirou 2 anos da vida de convivência com a minha família. Enfim, eu entrei num momento muito ruim e pensa só, ao mesmo tempo que eu estava num momento de vida pessoal ruim, eu era líder, COO, numa empresa de mobilidade urbana no momento que falaram pra todo mundo, não saia de casa. Então assim, a Turbi precisava de um líder otimista, atuante e presente. E eu era um cara quebrado. Então, eu só sentei com o Diego e falei assim, cara, eu não consigo mais. Eu não consigo ser o cara que vocês precisam. Neste momento, eu não consigo. Eu acho melhor a gente... eu contrato alguém para o meu lugar, a gente busca alguém para o meu lugar, a gente faz, mas eu não consigo.
E, assim, foi duro, foi difícil, mas pra mim foi muito bom. Assim, foi muito bom. Eu acho que eu nunca falei muito sobre a minha saída da turma, mas foi mais ou menos isso. Né? Eu considerei o ciclo encerrado nesse momento. Eu não esperei eu deixar de entregar, na minha visão, né? Eu não esperei deixar de entregar coisas para isso acontecer. Foi uma análise muito minha, assim, do tipo, eu não sei se isso tá me levando a quem eu quero ser, e eu construí uma história bonita, eu não quero estragar, e o que vocês precisam de mim agora eu não consigo entregar. E eu quero descansar. E eu aprendi que eu precisava aprender a descansar no meu dia a dia. Porque quem não aprende a descansar é obrigado a desistir. Mas eu fui obrigado a desistir. Hoje eu não considero uma desistência, tá? Mas na época, pra mim, foi um pouco uma desistência, assim. Você acha que é porque você não descansava? Eu não sabia descansar. Eu não descansava. Não sabia descansar, de verdade. Eu não sabia. Minha psicóloga sempre fala essa frase, aprenda a descansar para que você não tenha que desistir. Ela fala exatamente isso pra mim. Eu acho que talvez foi essa experiência, né? Muitas vezes a gente acha que não aguenta mais ou que aquilo não é pra gente, quando na verdade no final do dia a gente só tá precisando descansar e relembrar o porquê daquilo tudo, né? E a gente coloca muito na cabeça, e o que você trouxe foi bom, de que, cara, começa pequeno, faz aos poucos, porque muitas vezes a gente quer fazer ali quando a gente tá na excitação de quero estudar 3 horas, quero ler 1000 páginas, quero fazer muitas coisas, passa um mês, você tá extremamente exausto daquilo, e a exaustão faz a gente se confundir de que, pô, será que era isso? Não, cara, é isso. O negócio é que você é um ser humano e não uma máquina, e tá tudo bem você ir devagar. Sim, e às vezes é constância, né? Não vai ser 3 horas por dia por um mês que vai te levar. Aí você começa num ritmo forte, não vê o resultado rápido e acaba entrando num ciclo de ansiedade muito grande. E eu falo com propriedade, porque eu já entrei nesse ciclo de ansiedade muitas vezes, de me comparar com quem tá nisso há muito mais tempo e comparar de maneira errada, né? Eu acho que a comparação, para mim, foi muito danosa por muito tempo, né? De me comparar com gente que eu achava que estava muito na minha frente, mas eu não sabia o bastidor, eu só sabia o palco, e eu comparava tudo que eu sabia de mim, né? Porque de você sabe seu bastidor e seu palco. Total. Aí você compara com alguém que, cara, tá dando tudo certo pra ele, mas a gente tá fazendo a mesma coisa, e pra mim tá dando tudo errado. E isso, pra mim, era muito ruim, né? E talvez eu não era muito honesto comigo nisso, né? Acho que isso que é muito danoso, cara. Mas eu considero que eu fiz tudo da melhor... Eu voltaria e faria tudo da mesma maneira, assim. Pra mim foi ótimo. Acho que era uma coisa que eu precisava aprender. E mais, assim, esse ponto de descansar, uma coisa que eu me questiono muito é... Você já parou pra pensar que algumas pessoas não aguentam correr 1 quilômetro e algumas correm uma maratona? Como que essa diferença é possível? Por que o cara da maratona descansa menos? O que você faz para você precisar descansar menos? Eu comecei a me questionar isso. Por que eu corro 1 quilômetro e eu tô cansado? Porque é assim que eu me via. E tem gente correndo uma maratona, cara. Todo dia. Qual que é a diferença? Sacou? Eu acho que é isso que eu comecei a me questionar. E a comparação é saudável desde que eu comecei a me comparar comigo mesmo. Porque eu vejo muito, eu estava refletindo semana passada na minha terapia sobre a dificuldade que eu tinha de acordar. Eu era um procrastinador de sono. Eu levantava às 8h30 para entrar no trabalho às 8h45, assim. Era tão simples quanto isso. E em algum momento eu falei assim, eu vou começar a acordar às 5 da manhã. E não funcionava. Porque era muito fácil, era só bater soneca e depois voltava às 8h30. Só que eu comecei a voltar só 10 minutos. Ao invés de 8h30, eu acordo 8h20. Ao invés de 8h20, eu acordo 8h10. Eu comecei a jogar. Eu acordo 5h30 todo dia hoje. 6 horas no máximo eu tô de pé. E eu parei pra pensar, cara, quanto tempo faz que eu faço isso? Caramba, faz muito tempo. E eu nem tinha reparado. Faz muito tempo que eu tô nessa. E essa era uma das minhas principais dificuldades. E faz muito tempo que eu consigo fazer isso. Por que eu consigo fazer isso agora, né? Por que eu consigo acordar agora às 6 da manhã, que é a maratona, e por que antes eu não conseguia correr 1 quilômetro, cara? O que mudou? Entendeu? Legal. Cara, eu acho que às vezes o pessoal que tá de casa, né? Às vezes a gente acha que tá num ciclo vicioso. Tipo assim, pô, tô trabalhando muito exaustivamente, não tô tendo resultado, tô me comparando com outras pessoas e ao mesmo tempo volta todo o ciclo, não tô aprendendo ao longo desse processo. Tipo, acho que a comparação é natural e muitas vezes ela é importante pra gente entender o que a gente é bom e o que a gente é ruim. Mas como que tu fez pra fugir um pouco dessa comparação? Tipo, porque, cara, é natural do ser humano. Você olha pro lado e vê um cara
que você sente que tinha mais potencial que aquela pessoa e aquela pessoa tá num cargo melhor, ganhando mais que você e tal, eventualmente. Como você fez pra fugir dessa comparação? Foi com a experiência? Foi amadurecendo? Cara, eu comecei a me comparar mais comigo mesmo, né? Isso fez muito bem pra mim, né? Não me comparar com pessoas que eu não sei da onde foram e pra onde estão indo, Você não tinha o principalmente. contexto Eu inteiro não tenho daquela pessoa. contexto. Porque. E de uma pequena análise, assim, você começa a aproximação com a pessoa, você começa a ver que você é mais parecido. Mas quando você está muito distante, você pode se desmotivar muito. Então, numa analogia, se você está correndo, eu prefiro me comparar com quem está um pouquinho na minha frente e não muito no final. Então, o cara que está um pouquinho na minha frente, ele vai me motivar a ir mais rápido. Mas talvez se tiver alguém já cruzando a linha de chegada, eu posso desistir, eu posso entrar em parafuso. Caramba, eu estou muito mal. Então, o cara que está um pouquinho na minha frente, mas para mim o mais importante é a comparação comigo mesmo. Então, olhar quanto que pequenas coisas que eu faço vão me transformar. Quanto que eu melhorei num médio, longo espaço de tempo, mudando poucas coisas em comparação comigo mesmo. E isso é muito legal para mim, cara. É muito bom. E desenvolver o autoconhecimento me entregou muito isso. De eu ser um pouco mais ser confiante, né? Confiar um pouco mais em mim e enxergar que esse é o input que eu estou dando. Eu não sei o tamanho do input das pessoas, então eu não posso julgar o output que eles estão tendo. Meu objetivo não é correr 100 metros, entendeu? É correr uma maratona. Eu quero chegar longe, eu não quero chegar rápido. O paralelo que você trouxe em relação à corrida, eu acho que é legal porque na carreira também, nem todo mundo larga do mesmo lugar, né? Tem gente que larga mais na frente, tem gente que larga lá de trás. Sim, sim. Acho que a gente tava tendo essa reflexão um dia desse, né, Romulo? Que muitas vezes a gente compara onde tá cada corredor ali, mas a gente esquece de comparar o quanto a gente correu lá atrás. Uhum. Então, pô, teve gente pra caramba que teve que fazer um sprint bizarro no início da carreira só pra tirar o gap que essa pessoa teve. E aí, tipo, são coisas que a gente não valoriza. Tipo, pô, você com 16 anos teve que mudar pra São Paulo, Uhum. abdicar de um monte de coisa. Sim, mas ao mesmo Pra tempo viver um eu outro tive contexto. várias oportunidades. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, eu tive a oportunidade de. Total. Eu pude ter uma casa em São Paulo. Então, tudo você pode jogar para oportunidade, não pelo peso. Eu sempre tive. Eu sempre busquei me responsabilizar muito pelas coisas que acontecem comigo. Então, tudo eu sempre levei para minha culpa. Independente de se era minha culpa ou não, eu me coloquei no lugar de, cara, o que eu posso fazer diferente para isso acontecer? E para mim é uma prática que é muito boa para todo mundo. Não, quando alguma coisa dá errado, não buscar uma janela, né? Não buscar a janela que você vai olhar todo mundo e vai ficar apontando as coisas, mas buscar um espelho e olhar para o espelho e falar assim, tá bom, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Eu acho que essa é uma prática que sempre me trouxe muito autoconhecimento, muita reflexão, e eu consegui, de verdade, encontrar os problemas. E sempre que eu chego num problema como esse, de falar assim, algumas pessoas largam na frente, outras pessoas largam atrás. Pô, eu larguei um pouco mais atrás. Eu tô cansado, eu preciso ter mais liberdade, eu preciso morar mais perto do trabalho, eu preciso... Sempre que eu tive esses dilemas... Quando eu comecei a racionalizar o que eu faço, a resposta sempre era trabalhar mais. Esse era o caminho que eu tinha para resolver todos os problemas que para mim apareciam. Baixar a cabeça e trabalhar mais. Eu não via outra saída. Não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo, eu não via outra saída. Sei lá, pode ser passar numa lotérica e fazer um jogo na Mega Sena. Mas a minha maior chance sempre foi baixar a cabeça e trabalhar mais. E foi isso que eu procurei fazer. No fundo, pro bem e pro mal, né? Legal, e aí eu queria aproveitar para emendar essa coisa do trabalhar com uma mistura do que você falou do momento da pandemia que você se perguntou, né? Pô, será que valeu a pena eu ter trabalhado tanto? E fazer um paralelo com a tua história, com a tua família, né? Então você veio do interior, então provavelmente talvez você deixou sua família para trás. Conta um pouco pra gente como é que era essa família, se era mais classe média, uma família mais humilde, não, uma família mais rica, enfim. Você foi criado pelos seus pais, você tinha os dois pais, conta pra gente um Você pouquinho falou sobre do isso. seu avô também, que era uma referência pra Boa. você. Sim. Cara, minha família nunca me faltou nada. Minha família é de classe média alta, numa cidade de 30 mil habitantes.
a gente vivia bem ou muito bem, viajamos, com uns 15 anos eu fiz minha primeira viagem para o exterior, então não posso reclamar. Mas quando eu tinha uns 4 anos de idade, 5 anos de idade, meu pai quebrou. Ele tinha uma empresa e ele quebrou. E isso acabou tendo um reflexo muito grande em mim de que eu sempre ouvi, ou eu tenho essa lembrança de ouvir, de trabalhe para alguém, não empreenda. E a gente tem 2 comportamentos, né? Ou a gente é completamente contrário, ou a gente é espelho, né? Ou a gente reflete. Eu acho que eu fui completamente contrário, porque eu sempre quis ser empreendedor. E isso me influenciou bastante, ele sempre dizendo para não empreender. E, cara, meu avô sempre foi um exemplo. A minha família é muito patriarcal, meu avô sempre foi uma figura de união, que unia a família toda, os filhos, os netos. Ele foi juiz de direito, então ele era uma pessoa imponente, ele era uma pessoa sábia. Tudo que a gente tinha dúvida no que fazer, era ele que a gente recorria. E foi um choque, assim, para a família se desestruturar ali de alguma maneira. Mas esses momentos também criam uma oportunidade muito grande da gente se unir, né? Então, eu acredito que foi um momento de bastante união, né? E foi bom, né? A união da família e tal. Eu, apesar de ter um momento que eu começo a me arrepender de ter trabalhado, de ter me afastado, eu acabei racionalizando isso depois e eu fui criado para isso, cara. Era isso que eles esperavam de mim e eu precisava trabalhar para construir a minha família, principalmente, né? Eu me questionei muito e continuo me questionando o que é sucesso, né? Porque às vezes a gente tem exemplos de sucesso que tem sucesso em alguma coisa. Sei lá, o cara conseguiu conquistar muito dinheiro ou conseguiu empreender e você tá vendo uma empresa dele muito legal. Mas, para mim, hoje, o meu grande sucesso é legado e família. Eu quero muito constituir uma família. Na verdade, eu sempre quis muito constituir uma família. Então, se eu tiver muito dinheiro e estiver sozinho, eu vou ser frustrado da mesma forma. Então, acho que todo mundo tem que chegar na sua... O que é sucesso para você, entendeu? Se você chegar bilionário, mas solteiro, isso vai ser sucesso para você? Sem família, divorciado, 3 mulheres, isso vai ser sucesso para você? Se você não conhecer seus filhos, nunca conviver com eles. Se você não souber... se você não tiver lá o dia que seu filho começar a andar, você vai considerar a sua vida de sucesso? Eu não vou. Esse é o meu significado de sucesso. Então, eu comecei a trabalhar pensando nisso, que eu não quero ter essa frustração e construir minha família para frente, né? Acho que, não sei se eu te respondi. Não respondeu. E aí eu aproveito já para perguntar, no final ele continuou empreendendo, o teu pai continuou empreendendo, não voltou a empreender mais, pegou trauma mesmo? Não voltou. Meu pai é advogado, ele voltou, ele tinha diploma de advocacia, ele era advogado, e ele só fechou, ele tinha uma fábrica de roupa, uma tecelagem, e ele só fechou e ele começou a advogar. E acabou sendo, isso faz 30 anos, 25, Sim. 30 anos, ele acabou sendo um grande advogado na cidade, assim, um dos maiores e melhores da Legal. cidade. Então, deu tempo dele mudar a carreira dele, e acabou sendo um exemplo também pra gente, né? Que, pô, com dois filhos, ele já tinha 2 filhos, né? O meu irmão mais novo não tinha nascido, eu tava nascendo ali. Com 2 filhos, 30 e poucos anos, mais ou menos a idade que eu tenho aqui, ele quebrou. E ele se reinventou. Ele mudou de carreira, ele mudou de... Completamente. Ele tinha apesar dele ter o diploma de direito, ele nunca tinha advogado, né? Ele mudou de carreira completamente e teve sucesso. Então, cara, você quer maior exemplo que esse, cara? Então, com a idade que eu tinha, né? Com a idade que eu tenho hoje, né? Ele fez isso. Então, por que me falta coragem, né? Não tem motivo para me faltar coragem. Eu tenho um exemplo em casa. Maneiro. Acho que a gente cortou na hora que ele tava falando sobre o G4, que ele tava entrando e tal. Eu queria só que tu continuasse a tua história, que tu tinha acabado de entrar no G4, qual que foi o cargo, posição, o que te motivou a entrar, fazer parte desse Boa, legal. projeto? Cara, o G4, eu olhei muito e falei, cara, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Gente boa. Tem muita gente boa aqui. Na minha visão, eu participei de um processo seletivo. Uma das minhas mudanças de emprego, eu quase trabalhei numa empresa da Rocket, que era o fundo que investiu na Canu e na EasyTaxi. E quando eu fui fazer a entrevista na Rocket, o cara que estava me levando, né, para ser entrevistado, ele falou assim, eu vou ver se o Thales Gomes está ainda aqui, que você consegue dar um abraço nele. Eu nem sabia quem era.
Mas eu olhei e falei, Thales Gomes? E eu fui pesquisar depois. Falei, pô, o cara é famoso. O cara, ele não tinha lançado o livro, acho que ele ia lançar, devia ser mais ou menos 2011, 2012. Ele ia lançar ali o livro dele logo e tal. Falei, cara, e eu comecei a seguir ele nesse começo. Quando eu tava na Turb, eu sempre pedi pro Diego, né, o sócio, o founder, né? Cara, me dá referência do que estudar. Aí ele começou a falar assim, cara, tem um empreendedor, ele é meio maluco, ele chama Thales Gomes, ele posta umas coisas legais no Instagram. Foi a segunda vez que eu ouvi Thales Gomes. E quando eu fui pro G4, gestão 4.0, eu falei assim, essa empresa é do Thales Gomes. Eu não sou muito de misticismo, de coisa, nada disso, mas, cara, eu senti meio que esse cara não ia entrar no negócio que daria errado. No meu papo com o Nardon, eu quis mais provocar do tipo de o que eles esperavam daquilo do que propriamente se o negócio era bom ou não. Porque era o terceiro empreendimento deles, segundo, terceiro empreendimento deles, os caras estavam mais ou menos com a vida resolvida, podia ser muito bem cara, vou brincar aqui de dar umas palestrinhas, e eu até joguei algumas coisas dessas, mas pra que vocês querem isso? Vocês querem fazer uma propaganda? Quer vender uns ingressos de uma palestra pra galera levantar e aplaudir vocês? É uma questão de ego? Fiz essa pergunta pro Nardon. Aí ele começou a me explicar o impacto de você ensinar empreendedorismo pra galera, o impacto que isso pode ter em melhorar a educação empreendedora no Brasil, das empresas crescerem, de gerar emprego, o impacto socioeconômico disso. Que o nosso trabalho ia acabar na geração de emprego. E eu falei, legal. Unir um propósito legal de empresa com pessoas boas. E na minha experiência, sempre trabalhar com pessoa boa deu certo. Trabalhar com gente boa deu certo. Eu não tinha cargo. Eu falei assim, cara, eu acabei de sair de um burnout. Eu não quero time. Se vocês puderem me dar um projeto separado para eu fazer, que eu não interaja com muitas pessoas, para mim ia ser muito legal. Eu lembro disso. E eu pedi, um projeto separado, não quero interagir com muitas pessoas. Eu tava quebrado emocionalmente, com certeza, assim. E o G4 me deu o tempo que eu precisava. Eu falei isso pro Heitor outro dia, que ele me deu o tempo que eu precisava para reconquistar minha confiança e achar que eu podia fazer um outro trabalho legal. E dessa maneira também, meu psicológico também queria me provar que eu queria conquistar um cargo de diretoria, que eu não me desse esse cargo de diretoria. Porque eu falei, eu me dei um cargo de diretoria. Será que alguém me promoveria a um cargo de diretoria? Né? A tal da síndrome do impostor? Será que eu consigo construir isso de novo? Entendeu? Então, para mim, foi legal entrar como nada ali. Eu entrei como um product manager. De maneira rápida, o líder de produto acabou saindo. Eu fui para liderança de produto. Em algum momento, teve a necessidade de unir os times de produto do G4 e eu era o líder ali. Mas eu sempre falei, cara, eu não sou alguém de produto. Eu desenvolvi algum autoconhecimento que eu sei coisas que eu sou bom e que eu não sou bom. E no que eu não sou bom, eu também sei o que eu quero ser bom e o que eu não quero ser bom. Algumas coisas eu posso escolher, né? Outras não. Outras eu sou obrigado a ser bom, né? Eu tenho que estudar. Mas eu falei, cara, eu não sei se eu quero melhorar muito como um cara de produto educacional ainda. Talvez eu seja um bom gestor. Eu consigo fazer as pessoas entregarem o que elas têm que entregar nisso. Mas eu não vou dar uma estratégia muito relevante para a empresa nisso. Sempre alinhei muito bem isso. Para mim sempre foi muito importante ter um alinhamento muito claro com a liderança do que esperavam de mim e sempre ter pontuado o caminho que eu estava, se eu estava perto daquilo que eu era esperado ou não. Eu sempre busquei fazer isso de baixo para cima. Eu falo que todo líder que eu tenho, eu construo um documento que eu falo, olha, eu acho que é isso que você espera de mim. Dá uma lida, confere. Aí a pessoa às vezes confere, às vezes corrige alguma coisa e tal, mas eu construo isso. Eu falo assim, cara, tá aqui documentado o que você espera de mim. Melhorou muito minha vida, melhorou minha ansiedade, principalmente. Que dica legal, hein? Bem legal mesmo. Parece muito aquele framework que o Mineiro trouxe, né? De fazer aquele acordo, é como se fosse um acordo, né? Você escreve, eu esqueci o nome agora do framework, mas é isso. Você escreve, você documenta e faz um acordo com o líder do que você vai se propor a fazer. Né? É da missão, exato. Sim. O que você vai se propor a fazer, o que ele espera de fato de você dentro de um período de tempo, né? Então, sei lá, um semestre. E depois desse semestre, vamos voltar aqui e vamos revisitar. Sim. Legal que você fez isso na prática. Sim, porque eu via que com autoconhecimento você descobre o que te tira da clareza mental, na verdade, né? O que te deixa impulsivo. E me deixava muito impulsivo eu ficar inseguro. Quando eu tô inseguro, eu fico um pouco na defensiva e eu começo a ser injusto em ataques. Eu começo a não pensar claramente, né? E eu comecei a trabalhar coisas que me deixavam seguro.
Então, eu construo um documento falando, cara, é isso que você espera de mim. Embaixo tem as competências para alguém entregar aquilo que esperam de mim. E eu faço o meu líder me dar uma nota sobre as minhas competências. Tipo, cara, beleza, ó, aqui tá que eu preciso desenhar estratégias e uma das competências é eu conhecer muito bem o negócio e o mercado. Quanto você acha que eu conheço o negócio e o mercado? Você tem que dar uma nota. Vai, dá uma nota. Aí ele dá a nota. Aí você fala, beleza, então, se ele me dá uma nota menos de 7, como é que eu posso melhorar isso? Então, eu acho que, na verdade, a maioria dos liderados esperam isso do líder. Exato. Eu percebi que, depois de um tempo, que se o líder não fizer, o primeiro a rodar sou eu. Não é o líder. Ele roda depois de algum tempo, se ele não fizer isso por muito tempo. Mas a primeira vez quem roda sou eu. Então, eu construí isso. Mas eu nem construí isso pelo motivo de rodar. Eu construí mesmo porque eu ficava muito ansioso. E, sim, a ansiedade acaba tomando a sua cabeça com insegurança. Porque parece que você tem que ficar se provando, né? Sim. Você não tem clareza do que você tem que fazer. Pode ser que eu seja demitido, o que que vão Sim. pensar de E mim? às vezes você tá mandando super bem, cara. é. Só Só que que você não sabe o que tem que só fazer, que você então... não sabe, Cara, esse cara, ele tava jogando com o regulamento debaixo do braço. Exatamente, ele criou quase o regulamento. Criou o regulamento, ele alinhou. É isso que você espera de mim? Jogou. Me dá a nota, é isso que você espera de mim, me dá a nota do que eu tenho e agora... Cara, e o legal é você trazer isso, assim, até de dica para as pessoas que estão ouvindo e que estão ali no início de carreira, do tempo que eu passei dentro do time de pessoas, isso é uma das ferramentas mais importantes que qualquer líder tem que usar. Só que ele não usa, igual você falou. Então, dando as dicas para os liderados, ao invés só dos líderes, né, que estão ouvindo a gente aqui, isso é basicamente um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual. Se a média das competências for mais de 7, é um PDI. Se for menos, é um PRI. Exato, pronto, ótimo. E aí para quem não sabe, PDI é o plano de desenvolvimento individual e o PRI é o plano de recuperação individual. Um é para você melhorar na carreira e crescer, o outro é você estar quase rodando, é para você melhorar, para você não ir de arrasta, né? E aí, pensando em PDI, o que você tem que analisar no final do dia? Quais são suas competências? Aí a única coisa que eu sempre dou de dica para as pessoas é que, assim, muita gente fala que tem que partir do liderado. Eu acho um pouco injusto partir do liderado. Por quê? Porque o liderado, teoricamente, não tem a visão do todo. Então, teoricamente, se você é um líder, você já foi o liderado, você já esteve na cadeira. Você é um líder de produto, você já foi um PM. Então, você sabe mais ou menos o que um PM tem que fazer bem feito para alcançar. Hoje mesmo eu vi um post seu que você falava, cara, para você ser um coordenador, que é provavelmente o primeiro cargo de liderança que você vai sentar, você tem que ter sido um ótimo analista. E aí essa é, consequentemente, uma análise muito clara. Foi até um ótimo post. Então, a dica que fica para a galera é: tenta, pelo menos, fazer o que você fez de analisar quais são as competências. Hoje tem um chat GPT que ajuda muito. Eu dava essa dica até pro líder. Falava, cara, você como líder, você não sabe quais são as competências? Tá bom, então pergunta pro chat GPT, tenta analisar e faz essa análise em paralelo. Você se autoanalisa e pede pro seu líder te analisar. Cara, e isso que você trouxe de diminuir a ansiedade, pelo amor de Deus, não tem coisa pior do que você ficar fazendo o macaco correr e bater prato, tá ligado? Em cima de um monociclo, pra ver se você recebe uma promoção ou pra ver se você não vai ser demitido. Sim. Não, é bizarro. Só pra completar rapidinho, tem duas coisas, cara, que me levam a fazer isso. Você falou de quem que é a responsabilidade em construir isso. Se é o liderado que me pergunta, eu falo que é o liderado. Se é o líder que me pergunta, eu falo que é o líder. Mas no final, o que eu falo muito pros liderados é: lembre-se sempre que o seu líder é um humano como você. Exatamente. Ele também erra, cara. Total. Ele também erra. Tá ele cheio também tem dor de outras cabeça. coisas pra fazer, cheio de Ele tem prioridades. toda a pressão da empresa, ele tem a pressão do líder dele também. Então, Também é um liderado, né? pô, ele também é um liderado, cara. Ele precisa, ajude. Mesmo que não saiba, às vezes o cara não sabe, mas constrói alguma coisa. Né? Eu não tinha certeza no que esperavam de mim. Mas eu construí alguma coisa e ele tinha que corrigir. Ele tinha que ver e corrigir. E isso era uma iteração muito grande, porque às vezes me pediam uma coisa e eu olhava e falava assim, mas isso não tá no que você espera de mim. Aí eu falava, então coloca, porque tem que estar. Beleza, mudamos, mas, entendeu? Você vai mudando, não era para ser perfeito, era para funcionar, tinha que ser funcional. Acho que esse é a principal mensagem. Legal. Sim, e trazendo de volta aquele ponto, cara, eu acho que você não ter previsibilidade de como você deve agir, como você deve ser perante a empresa, que eu acho que é muito a questão dos valores, né? Tipo, pô, a empresa tem valores definidos, eu sei que eu tenho que seguir aquelas normas, e seguindo aquelas normas, naturalmente, vou ser promovido. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Cara, eu tô odiando assistir futebol. Odiando. Tipo assim, terça-feira o Vozão foi roubado. Tô expondo aqui, foi roubado. Por quê? Porque
tem um regulamento que se bater na mão é pênalti agora, bateu dentro da área. Só que o cara tá protegendo o rosto, não é pênalti. Nada traz mais ansiedade do que você jogar com um regulamento que muda toda hora. Sim. Você não sabe o que você tem que fazer. Então você chega na empresa, o gestor te diz assim, ó, você foi contratado para fazer isso, isso, isso. E eu acho que acontece com todas as empresas. Mas não traz o direcionamento que, pô, mudaram o contexto da empresa mudou, o gestor mudou, e ela foi contratada para fazer eventualmente um cargo, e aí depois acabou fazendo outro. Cara, eu acho que isso é muito ruim, assim. Traz muita ansiedade. Você não jogar com esses regulamentos debaixo do braço, pô, é péssimo. E aí eu acho que vem muito dessa coisa de você puxar, você trazer o líder e tal. Mas eu tava te cortando, acho que a história do G4 como um todo ainda não acabou, vai contando aqui pra gente. Aí, a área de CS também, sucesso do cliente acabou caindo no meu colo. Eu trabalhava com isso um pouco na Turbo, mas era um CS... Era um suporte, né? Era um CS B2C ali. O atendimento da Turbo no começo... Eu que construí o time, eu que dei os primeiros direcionamentos lá. Ó. O atendimento da Turbo, por uns 3, 4 meses, era o meu WhatsApp pessoal. Então, não tem maneira mais hardcore de aprender isso, né? Eu acho Nós que até... também, né? Teve um dia que tu precisou do atendimento da Turbo e também mandou mensagem pro Thiago. Eu mandei mensagem pro WhatsApp depois de alguns anos, hein? Quase 10 anos. Até hoje tem gente que me manda mensagem principalmente estacionamento, né? Porque eu na operação eu abria muito estacionamento. Às vezes o cara manda, preciso movimentar o carro. Até hoje. Eu falo, não, cara, eu saí da Turbo faz uns 5 anos. Né? A galera ainda manda. Mas, cara, eu caí na área de CS, eu fui estudar o que era isso e eu vi que eu vi o que eu era bom de verdade, entendeu? Eu acho que eu sou muito bom em gerir pessoas, eu consigo gerir pessoas, consigo direcionar as pessoas para um objetivo. E eu aprendo as coisas rápido. Então, de maneira geral, qualquer área que eu conseguir pegar uma pessoa que conhece muito daquele tema e direcionar ela, conectar o conhecimento técnico dela com a estratégia da empresa, que eu vou ter contato, porque eu estou em contato com a direção, eu vou conseguir direcionar. E CS, para mim, foi o que eu gostei, o que eu consegui montar um case, o que eu consegui me desenvolver melhor. E o G4 acabou entregando muito do que eu tinha de desejo ali, de empreender, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto do meu dia a dia, eu consegui casar uma rotina que eu consigo correr uma maratona, eu não sou um cara de 1 quilômetro. Então, eu vejo propósito no que a gente faz, eu vejo futuro no que a gente faz, e eu tenho a liberdade de fazer o meu trabalho, eu consigo opinar, eu tenho recurso. Para mim, é a melhor empresa que eu podia trabalhar nesse momento da minha vida, com o conhecimento que eu tenho e o tipo de negócio, a liberdade que eu tenho para trabalhar. Para mim, é o casamento perfeito. Eu acredito muito no potencial do negócio e no propósito, principalmente. Legal. Eu fiquei com 2 dúvidas. Uma foi em relação à tua formação, se você realmente virou administrador, né? Que você comentou. E a outra foi, cara, como é que você... Porque, querendo ou não, a Turbo foi um puta aprendizado, você ficou 5 anos lá, mas por mais que você fosse entrar para ser o COO ou quem fosse, você estava assumindo um puta risco de entrar numa empresa muito pequena e que do mesmo jeito que pode dar muito certo, ela pode dar muito errado e você talvez perder, entre aspas, perder um tempo que você poderia estar numa empresa maior, mais estruturada, né, guiando uma carreira legal. Como é que você fez essa análise ali naquele momento de, cara, vou ou não vou para essa doidice, vamos botar assim? Cara, eu me formei, em primeiro lugar. Eu sou administrador. Ah, legal. Eu não pensei, de verdade. Eu acho que no momento que eu decido ir pra Turbo, a coisa que me falou mais alto foi meu ego. Quantos anos você tava? De verdade, 26 anos. A coisa que mais gritou pra mim foi meu ego falando, cara, você vai ser startupeiro. Era só isso que eu pensava. Se eu tivesse racionalizado direito o risco pessoal, o risco de perda de tempo, todo o risco conjunto ali. É um risco bizarro dar um carro na mão de um cara. Se o cara faz qualquer coisa com o carro, se ele comete um crime com o carro, se ele atropela alguém, o problema era meu. Eu nunca pensei nisso. Eu pensei quando começou, cara, isso pode acontecer. Eu falei, caramba, assinar um contrato de locação de carro que numa frota de 500 carros, que o seguro é você, entendeu? Não, cara, parece que você pega o carro, parece que você tá roubando o carro, né, velho? Quando você tá desbloqueando ali. Então, eu não pensei, cara. Foi uma decisão por ego, uma decisão impulsiva. Mas deu certo, eu não me arrependo. Mas se eu te falasse, porque eu pesei o mercado, eu estaria mentindo. E eu aprendi desde cedo a não mentir. Para mim isso é muito importante. Então, sendo super sincero,
Foi ego. Eu queria muito fundar, eu queria muito estar no começo do negócio, eu queria muito virar líder. Inclusive, quando eu entrei como CEO na Turbi, a primeira coisa que eu perguntei pro Diego foi: quando eu vou contratar alguém? Eu quero ter um liderado. Aí ele olhou e falou assim: ixi, isso vai demorar. Cara, eu fiquei chateado. Demorou um mês. Demorou um mês. Ele não tinha ideia do negócio, do tamanho da Turbi. Rápido, né? Eu lembro, cara, que a gente combinou que a gente ia comprar uma cervejeira quando a gente faturasse 30 mil no mês. Era 30 mil, falou: 30 mil reais, cara, 30 mil reais. Demorou 3 meses. Aí a gente olhou e falou assim: cara, a gente vai ter 100 carros em São Paulo. Pô, 100 carros é carro pra caramba. Em 6 meses a gente tinha 100 carros. A gente olhou: Tá, porra. 100 carros não é nada. Vamos pra 1.000, vamos pra 500. Colocou 500 carros. Cara, 500 carros não é tanto assim. Aí a gente vai lá: quantos carros a Localiza tem em São Paulo? Cara, 100 mil. Pô, 100 mil é carro, a gente vai pro 100 mil. A gente tinha mínima noção, a minha mensagem, a gente tinha mínima noção do tamanho do negócio. Juro que a gente brincava: vamos ter 100 carros. Era isso. Você saiu, tinha quantos carros? Só pra gente ter uma noção. 1.500. Que foda, mano. A gente falava: cara, a gente vai ter uns 100 carrinhos. 100 carrinhos, tá bom, 100 carrinhos. Não tinha a menor ideia. Quando eu perguntei pra ele, eu falei assim: cara, eu quero contratar alguém. Ele: isso vai demorar. Em um mês, era só nosso WhatsApp que tocava, a gente não conseguia dormir, porque o cara alugava carro 3 da manhã, mandava uma mensagem. Falei assim: acho que a gente precisa contratar alguém para atendimento. Eu falei: eu também acho. E foi isso. Mas cara, aprender tudo pela primeira vez, assim, foi bizarro. Percebeu que tudo que ele fala, assim, parece que ele tem um puta autoconhecimento dele, que, tipo assim, Cara, num tom de voz muito tranquilo. Tipo assim, o cara falava, pegar assim, cara, naquela época era ego mesmo. Eu queria entrar no hype ali, queria ir pra uma startup e tal, tipo, pô, acho muito da hora isso. Mas como que faz pra ter esse autoconhecimento no início da carreira e tal? Tem alguma dica de como acelerar sem ter que passar por tantos percalços assim, sem dar murro em ponta de faca? Cara, pra mim, terapia foi um grande tabu na minha vida. Eu achava que era coisa de gente fraca, de gente que é doida. E eu acho que é de gente... Todo mundo devia fazer terapia, cara. Isso é pra vida. Então, você praticar técnicas de autoconhecimento, pra mim, é muito importante, porque eu vejo que muita gente acaba tendo conclusões sobre coisas que não foram ditas. Você ouve uma pessoa falar uma coisa e você entende 3 coisas diferentes. Você tem ações que refletem coisas que aconteceram com você que não necessariamente tem que ter aquela reação. Então, o autoconhecimento ele vai te mostrar o que é gatilho para você perder o controle. Para mim é muito importante isso. Gatilho que eu perco o controle e eu evitar aquilo. Então, por exemplo, quando eu não tenho muito planejado o que eu preciso fazer, eu tenho ansiedade, eu fico nervoso, eu tenho caspa, eu começo a ficar vermelho, eu fico agressivo. Pô, eu sei isso. Então, o que eu faço? Cara, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer, eu alinho meus prazos. Então, eu fiz uma coisa anterior que não vai me dar um gatilho. Quando você sabe que alguma situação... Por exemplo, eu tenho um comportamento comum que quando eu sinto que uma pessoa passa por cima de mim, né, me dá um bypass, eu fico muito reativo. Então, sempre que alguém me dá um bypass, eu não respondo nada. Eu só respiro. Porque se eu responder, palavras não têm volta. O que você destrói de um relacionamento quando você fala coisas sem pensar, você vai demorar muito mais tempo para construir depois. Então, eu sei que eu vou ser injusto, eu não vou dizer nada. Eu vou respirar, eu vou dormir com aquilo. Então, eu sei, bypass é uma coisa. Se alguém atropela, faz uma coisa que precisava ser comigo, faz sem mim, eu sei que eu fico puto. Eu fico quieto. Isso eu tenho 15 exemplos. Posso aqui passar 2 horas de coisa que me tira do sério. Eu só respiro, não ajo, não faço nada, penso. E depois de um tempo, parece que clareia a decisão. Então, o trabalho de terapia para mim é descobrir tudo que me faz pensar sem clareza. Tudo que me faz tomar decisões ruins para mim mesmo. Certo? Legal, cara. E pensando nessa coisa de olhar para trás, você falou sobre das coisas que é diferencial para você na carreira de uma pessoa é ela escolher o chefe dela. E a gente ouviu isso algumas vezes aqui no podcast já. Só que eu vou ser muito sincero com você, assim, ao longo da nossa trajetória, o Lucas e eu sempre conversamos sobre isso. Eu sinto que, conversando com vários outros amigos, eu sinto que
é muito difícil a gente tomar decisões ao longo da nossa carreira. Por quê? E isso é uma parada até que eu tenho estudado bastante para ajudar algumas pessoas em relação à carreira, que é as pessoas tendem a deixar que outras pessoas tomem a decisão da carreira delas por elas. Então, meio que muitas vezes quando a gente fala com alguém, a gente chega àquela conclusão de que, cara, eu cheguei aqui porque foi acontecendo. Eu não tinha muita clareza, eu não sabia muito para onde ir. E aí, quando as pessoas trazem essa coisa do chefe, eu sempre fico com essa, porque, assim, qual que é o primórdio do trabalho? Dinheiro, né? Não quero passar fome, não quero deixar de colocar comida dentro de casa, pagar um aluguel, o que seja, não tô nem falando de passar necessidade, mas é o teu básico ali pra você viver como adulto. E aí depois, quando a gente coloca essa variável chefe, você já tá fazendo uma análise um pouco mais apurada. Só que você também não quer sair com 2 meses de emprego do teu trabalho, 3 meses de emprego, porque aí você pode ficar queimado no mercado. Então assim, por que eu tô trazendo todo esse preâmbulo? Porque eu sinto que às vezes essa frase de você tem que escolher seu chefe, ela fica um pouco vazia em algumas situações, quando muita gente tá numa realidade de, cara, tá, eu vou escolher meu chefe, mas só tem filha da puta nessa porra, eu vou sair daqui que eu vou arrumar. E se eu for pra outro lugar, for mais um arrombado? E aí, o que eu vou arrumar da minha vida? Então assim, o que eu quero saber? Cara, qual dica você dá pra quem tá no início de carreira, pra quem tá, enfim, ali até no meio da carreira e vem enfrentando chefes difíceis, mas quer continuar crescendo, sabe? Porque eu acho que perfeito também não vai existir, né? Mas o que também seria o escolher o chefe, quais critérios, enfim. Boa. Eu acho que faz super sentido tudo que você falou. Se você olhar várias pessoas que vocês consideram de sucesso, sei lá, se você listar 5 pessoas que vocês consideram que tem sucesso, olhar quem já veio aqui, por exemplo, cada uma tem uma trajetória diferente. Cada uma veio de um lugar, foi para outro lugar, fez escolhas diferentes. Aí você fala assim, beleza, mas qual que é a receita? Cara, no fundo, existe uma coisa básica. No fundo, para mim, existe uma coisa básica, no fundo, que é trabalhar duro e se dedicar a qualquer coisa que você vai fazer de maneira única. Eu cuido no G4 da comunidade de mentores, né? Os professores. E eu vejo coisas que são pessoas de sucesso, né? De alguma maneira, tem algum sucesso. Eu vejo coisas semelhantes entre eles. E essa é uma característica muito boa de pessoas de sucesso. Qualquer coisa que você vá fazer na vida, faça direito. Isso eu vejo muitos deles. Eu vejo eu convidando ele para alguma coisa. Cara, preciso amanhã que você faça isso aqui e tal. Tipo assim, Thiago, eu não vou topar. Porque se eu topar, eu não tenho tempo de me preparar, de fazer direito. E eu não faço... Eu ouço disso direto. Eu não faço nada que eu não faça direito. Então, se você olhar o meu primeiro trabalho... Você sabe o que eu fazia no meu primeiro trabalho? Eu ia num caixa eletrônico e mapeava as opções de clicar. Eu fazia um mapeamento de um caixa eletrônico para um banco. O banco queria saber como que o concorrente fazia a árvore de um caixa eletrônico. Você quer trabalho mais braçal que esse? Mais ingrato que esse? Cara, eu ia lá, ficava um caderninho, às vezes chegava um segurança. Ô, moleque, o que você tá fazendo aí? Era isso, cara. Tinha um nome lindo, chamava Mystery Shopper. Mas, cara, no fundo, eu ia lá com um caderno. Mas as empresas fazem. É um trabalho de consultoria, é um trabalho de espionagem de coisas que as empresas mostram, que você vê, por que o Bradesco colocou a opção saque nessa posição e tal, quer saber. O Santander quer saber. Cara, esse era o meu trabalho. Às vezes uma pessoa poderia entrar nesse emprego, ficar 2 meses e falar, não quero. Tipo, nossa, que trabalho chato. Eu, cara, por um misto de sorte, alguma coisa, eu entrei naquilo lá e falei, eu vou dar o meu melhor nesse negócio. E eu sempre vi diversão no meu trabalho, eu sempre via coisas legais no meu trabalho. Nesse em específico, o caixa eletrônico em si é chato, mas eu gostava quando eu tinha que me passar por um cliente alta renda e eu ia abrir uma conta no banco alta renda. Eu gostava. Porque eu falava, não era só o caixa eletrônico, eu tinha que passar pela experiência de um cliente no Personalité. Pô, era legal pra caramba, eu gostava. Então, descobrir prazer no meio no dia a dia, assim, eu também acho importante, mas eu sempre quis fazer isso da maneira certa. Então, pô, zero romântico. Pra mim, foi zero romântico, esse foi meu trabalho, entendeu? Por mais que eu tivesse um chefe bom, se meu chefe fosse bom, mas eu não tivesse me dedicado, quantas pessoas não tiveram esse chefe? Um monte. Ele foi um líder de um monte de gente. Então, respondendo a sua pergunta, pra mim, o plano de fundo de tudo, de falar, você vai escolher muito bem a empresa que você vai escolher seu chefe, você vai estudar, pode ter um monte de coisa, tem um monte de caminho. Tem muitos caminhos que levam. Mas no fundo, pra mim, tá trabalhar duro, se dedicar e fazer as coisas muito bem feitas. Eu mudei várias vezes de emprego, eu nunca deixei ninguém na mão.
Então, isso é um pouco de caráter, um pouco de honra, ali, é um pouco de valores, mas é fazer as coisas bem feito. Tu se sentia tão feliz como estagiário quanto com o teu trabalho, quanto trabalhando como diretor hoje? Tu se sente feliz no teu dia a dia? Não. Eu acho que hoje eu sou muito mais feliz. E o que compõe essa felicidade no dia a dia, assim, no que tu faz? Cara, eu acho a felicidade um conceito super valorizado, sinceramente. Eu prefiro muito mais ser interessante do que ser feliz, sinceramente. Porque a felicidade ela pode ter um contexto de ignorância relacionado. Que, pra mim, eu não seria feliz se eu fosse ignorante. Mas também eu não saberia que eu seria ignorante, né? Exato. Mas assim, o meu ponto é, eu prefiro ter altos e baixos e histórias pra contar. E hoje eu tenho muito mais. Então, mas eu era um ignorante como estagiário. Então, olhando hoje, eu sou mais feliz hoje. Mas naquela época eu não sabia. Eu era feliz com aquele mundinho. Eu acho que eu nunca me vi como um diretor, cara. Eu encontrava um diretor no elevador, olhava pra ele e falava, caramba, eu nunca vou chegar nisso. Cara, tipo, ocupado, tá ligado? Aqueles caras que tem a agenda cheia, nunca vou chegar nisso. E foi acontecendo. Eu vou resgatar um tema que tu falou lá atrás sobre o burnout, né, em relação a ter uma carga excessiva de trabalho. Tu mesmo se pressionou muito na Turbi. E aí tu fez essa mudança pro G4, né? Mudou de emprego e tal. E, cara, é uma outra startup que é um ritmo bem acelerado e, querendo ou não, muitas coisas para fazer, muita coisa para criar lá dentro. Como tu fez para não acontecer a mesma coisa que tu teve de burnout, além daquele alinhamento de expectativas que tu falou, né? Que eu acho que já ajuda muito, né? Pra você entender o que esperam de você. Mas, cara, qual que seria a receita, assim, para quem já passou por uma situação parecida e não quer repetir isso em outro emprego? Certo? Eu não tive um burnout por excesso de trabalho. Eu trabalhei muito mais em momentos e eu tava bem. O burnout, se não nunca, eu não gosto de usar as palavras nunca, sempre, mas quase nunca um burnout acontece só por um pilar. Se a gente retomar a história que eu falei, cara, eu tive um término traumático. A maior referência minha faleceu. E eu tinha uma pressão gigantesca na empresa. É um multifator. Então, no G4, eu nunca teria isso. Porque eu casei com a melhor pessoa que passou pela minha vida. Eu sou feliz no meu trabalho, apesar de sofrer muita pressão. A minha família está super bem. Então, mesmo que eu tivesse muito trabalho, mesmo que eu trabalhasse 80, 100 horas por semana, mesmo que eu trabalhe 80, 100 horas por semana, isso não aconteceria nesse cenário. Eu não estou vulnerável a isso. Por isso que eu sempre falo para os líderes, observem pessoas que estão com carga excessiva de trabalho e têm um problema pessoal latente. A pessoa que tem, meu pai ficou doente, perdi a minha avó. Observem isso, porque essa combinação pode dar um burnout. Essa combinação é perigosa, é uma pessoa que você precisa aproximar um pouco melhor, cuidar um pouco melhor. E esse é o trabalho do gestor, cara. O gestor tem que saber unir o pessoal profissional do cara, porque no fundo você tem que tirar o melhor, você tem que desenvolver o cara e extrair o melhor resultado daquela pessoa. Você acha de verdade que é possível extrair o melhor de uma pessoa sem saber o que ela gosta, para que time ele torce, qual que é a estrutura familiar, com quem que ela mora? Eu acho impossível. Eu acho impossível extrair o melhor da pessoa sem saber essas coisas dela, né? Para mim, esse é um dos trabalhos do gestor. Era tipo os pilares, então. Porque, pelo que eu entendi, tinham pilares ali da tua vida, naquele momento da Turbi, que pra ti estavam, né, desmoronando. Então, tipo assim, família, não sei se é questão da saúde. Então, hoje dentro do G4, tu acredita que teus pilares estão melhor construídos, estão mais sólidos, e isso te permite ter um trabalho que, mesmo com um alto nível de pressão, te possibilita performar mais? Sim, eu acredito, mas também um autoconhecimento maior. Todo esse problema que eu tive, todo esse processo que eu tive me levou a começar a fazer terapia, né? Porque no momento de fraqueza, você acaba aceitando coisas que você não aceitaria num momento bom, né? Felizmente ou infelizmente. Mas me levou a começar. Então, eu acho que mesmo com algum problema muito grande na minha vida hoje, talvez
eu sou mais cascudo que antigamente. E na verdade, cara, isso é super verdade. Qual que é a carga que uma pessoa consegue levar de pressão? Para mim, é tão simples quanto o que ela já tomou, o que ela já conseguiu levar e um pouquinho a mais de uma sprint final. Quando você termina com a sua primeira namorada, tudo parece o fim do mundo. Mas depois que você terminou, você vê que ninguém é substituível, que existe um mundo lá fora. Você ganhou casca sobre isso. Você fala assim, pô, não é tão ruim assim. E você vai criando casca, você vai vendo, pô, existem problemas maiores, né? Então, você ir descobrindo problemas maiores e sendo testado em problemas maiores te desenvolve. Então, eu vejo que para me derrubar hoje, precisaria ser um negócio muito grande, cara, muito grande. Porque, além de tudo, o que eu falei de conhecer os gatilhos que me levam à ansiedade e, consequentemente, né, uma depressão e um burnout, eu sei como começa. E quando começa, eu tenho que pausar ele, eu tenho que... Qual que é esse momento? Pô, é o momento de fazer uma coisa diferente, é o momento de fazer uma viagem, é o momento de ter um day off, né? É o momento de tirar férias. Aí você tira o dominó e impede de cair o resto, entendeu? O autoconhecimento te dá a visualização desses gatilhos que te levam nesse movimento, né? Legal, e o maneiro é que você trouxe um ponto, eu tenho uma amiga que ela sempre usa um termo muito legal que é olhar o copo meio cheio, né? Então não sei se você acredita dessa forma, mas na sua fala você traz muito isso, que é sempre olhar o lado bom das situações. E aí, assim, trazendo um pouco do que eu penso, eu sempre fui meio resistente a isso por achar muito clichê. E é muito engraçado porque, não sei se você concorda, mas eu tenho percebido ao longo da vida que os clichês, quando eles são aplicados... Assim, todo mundo fala de mal do clichê, mas ninguém aplica a porra do clichê, né? Aí quando aplica, você fala... Pô, até que isso aqui não é clichê, não é à toa, né? Então, igual esse, de, cara, você vê o lado bom da vida, você vê o lado bom das coisas. Eu gostei da resposta do chefe por conta disso, porque às vezes, cara, a gente vai olhar pro chefe, vai olhar pro lado ruim dele, como todo ser humano tem um lado chato, um lado ruim e tal. E, na verdade, pode ter outros lados, igual você falou. Pô, eu tô ali fazendo a coisa ali do banco, puta bagulho chato, mas, cara, pô, eu tô quase dependendo, né? Pô, é uma parada meio de espionagem dentro de uma consultoria. Você pode ver de outra forma, querendo ou não. E as pessoas no dia a dia acabam tendo dificuldade. Eu mesmo, durante muitos anos, tive muito essa dificuldade. Sempre olhar pro lado difícil, pro lado, pô, ruim. E, cara, isso traz um peso bizarro, né, pro nosso dia a dia. E aí eu acho que até a leveza que você comentou vem um pouco disso, né? Além do autoconhecimento, você ter uma leveza de... Cara, mas a minha vida tá boa. E aí aí voltando com o que a gente conversou lá no início, de, cara, até o palco, né? Se eu olho pra você agora, eu falo, porra, mas a vida desse maluco é perfeita, tá errado isso aí. Por que a minha vida é uma merda, a vida dele é perfeita? Mas será que a vida dele é perfeita? Ou será que ele vê o lado bom da vida dele e eu não tô vendo? Assim, só trouxe uma lombra aqui pra gente refletir, Mas, cara, né? é uma característica verdadeiramente minha. Eu sou muito otimista. Desde sempre? Não é desde sempre. Quase tudo que a gente desenvolve são pessoas do nosso círculo que colocaram isso na gente. Então, a minha mulher é uma pessoa muito otimista. Legal. E ela colocou isso em mim. Eu não sei se eu era um pouco, ela desenvolveu super, mas assim, ela é uma pessoa que se eu tô no trânsito parado, ela fala, a gente tá parado aqui porque se a gente corresse, a gente ia bater o carro. Tão simples quanto isso, entendeu? Tipo, isso aqui é um livramento de algo que não vai acontecer. Se você bate o carro, ela fala, a gente tá batendo agora porque lá na frente aconteceu algo pior. Mas essa coisa mística não te incomoda um pouco? Porque eu Às fico vezes, meio assim. Às vezes, incomoda. É isso que eu fico... Mas ao mesmo tempo, cara, existe um ponto de... Não há nada que eu possa fazer contra. Não tem... Algumas coisas não dependem de você. E você ficar gastando energia com essas coisas, a energia é limitada. Total. Você gasta a sua energia, você cria uma confusão mental que te impede de tomar decisões. Então, o que você não... o que está decidido já era, o que já aconteceu, tipo, o que você não tem influência, você não pode fazer muita coisa em relação àquilo. E pra mim só resta olhar o lado bom disso. Então, se alguém fala, eu tenho um chefe ruim, bom, ótima oportunidade, ocupe o lugar dele. Seja melhor que ele vai ser demitido, você pode ser um cara pra ocupar o lugar dele. Meu chefe é bom, ótimo, ele vai te ensinar várias coisas. Então, no fundo, um negócio de... Cara, trabalha com o que você tem, entendeu? Trabalha com as ferramentas que você tem. Faça o que me dá tranquilidade, né? Se eu pudesse resumir, o que me dá tranquilidade é eu ter clareza que eu faço o melhor trabalho que eu poderia fazer.
É isso que me dá tranquilidade. Se eu tiver a certeza que eu estou fazendo o melhor trabalho que eu poderia fazer com as ferramentas que eu tenho, eu estou tranquilo. Porque, e eu falo até isso para meus liderados, sabe? Existem 2 tipos de erros que uma pessoa pode cometer. A pessoa pode cometer um erro que ela tomou uma decisão que ela acreditava ser a melhor decisão, mas foi um erro. Ou ela tomou uma decisão que ela sabia que era errada. Esse segundo caso, para mim, é imperdoável. Ela é repreendido, né? Deve ser repreendido. Porque você quase foi relapso, né? Você foi displicente. Agora, como repreender uma pessoa que cometeu um erro com a certeza de estar acertando? Ela só precisa ser educada. Ela precisa aprender, né? Conhecer e aprender. Né? Então, eu posso errar. Mas esse erro vai ser fruto do melhor que eu podia fazer. Entendeu? Pra mim, essa é a tranquilidade que me dá. Pô, eu tive uma oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade. Eu sou diretor numa empresa grande que tem 400 funcionários, que faturou 200 milhões no ano passado. Isso é uma puta oportunidade. O que vai me deixar tranquilo é eu ter a certeza que eu estou dando o meu melhor todos os dias, que eu estou fazendo o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Eu vou ter certeza que isso não foi um desperdício, que isso realmente, que eu usei essa oportunidade da melhor forma. Isso me deixa tranquilo. Cara, não parece que ele leu aquele livro lá dos 4 compromissos? Sim. Do livro da filosofia tolteca? Cara, Só compartilhando aqui. Você leu esse livro? Não, né? o meu irmão fala direto pra mim, assim. Ele lê um livro de autoajuda e fala: Cara, você leu esse livro, não é possível. O Segredo. Mas esse você não Parece conhece? Não demais, conheço. Esse é bem cara. legal, Não você vai gostar. Os 4 compromissos, o livro da filosofia tolteca. Da Foi o hora. John que me indicou. Cara, muito legal. Ele fala sobre fala sobre 4 compromissos, né? Que é: seja impecável com a sua palavra, não leve nada pro lado pessoal, não tire conclusões, e o último, que aí tá relacionado com o que você falou, sempre dê o seu melhor, independente das condições e de acordo com o que você tem ali pra dar o seu melhor. Eu me identifiquei muito em tudo que tu falou. Acho que, pô, uma leitura que acho que vale, que tu vai Da hora, obrigado. curtir. Tu trouxe um ponto bem importante sobre procrastinação. Eu queria retomar esse assunto, porque, cara, é muito sobre ação e recompensa. Ação e recompensa. E hoje, tudo tá relacionado com isso, porque o estímulo vem da dopamina, né? O que a gente faz no dia a dia. E a gente tá um pouco mal acostumado, principalmente nossa nova geração, de que se a gente tem algumas ações boas em si, a gente vai ter uma recompensa logo naquela hora. Me fala um pouquinho como foi essa questão da procrastinação. Tu disse que no começo da tua carreira tu era um pouco procrastinador. Como que tu fez para vencer e criar bons hábitos? Cara, não é que eu era um pouco procrastinador, eu era mestre em procrastinação. Eu devo ter doutorado em procrastinação, porque eu era o melhor cara nisso. E é bizarro, assim, eu falo isso com muito conhecimento de causa. Eu via todas as características de um procrastinador em mim, assim. Eu deixava as coisas para última hora, eu demorava para acordar, tudo. E nesse movimento de começar a fazer terapia, a minha terapeuta começou a ver algumas coisas, eu começava a falar, no começo eu era bem resistente, eu comecei a me abrir, comecei a falar. Aí ela falou assim: cara, você é bem procrastinador. Aí a gente começou a trocar dicas para eu parar de ser. Como, por exemplo, uma das coisas que funciona muito para mim é treinar de manhã. Treinar de manhã, para mim, é como tomar uma Ritalina, um Venvance. Para mim, tem quase o mesmo efeito. Assim. Eu tenho um excesso de clareza mental com o treino de manhã e eu preferia muito mais treinar à noite antes. Mas ela falou: cara, eu acho que se você treinar de manhã, isso pode dar uma clareza mental um pouco maior. Mas no fundo, cara, eu fui vendo um processo de melhoria contínua, de pequenas melhorias e parando de pensar em fazer e começar a fazer. Eu vi em algum lugar que quando você tem que fazer uma coisa, se você demorar mais de 4 segundos para começar a fazer, você começa a racionalizar e procrastina. Então, isso vale para o despertador, por exemplo. Se ele toca, você tem que levantar em 4 segundos. Se eu tenho que fazer uma coisa, você tem que começar a fazer em 4 segundos. Senão você começa a racionalizar e você entra nesse fluxo aí de procrastinação. Então, eu comecei a criar esses mecanismos para mim. Eu sei horários que eu sou mais produtivo.
Então, saí da academia, treinei, tô produtivo. Cara, minhas horas de foco são aqui. Eu não marco reunião das 9 às 11, assim, só se for um negócio muito importante. Ou reuniões que eu não tenho controle sobre a agenda, né? Também acontece. Mas esses horários são um momento que eu preciso focar, que eu preciso fazer minhas tarefas de foco, né? Então, você vai aprendendo os seus momentos de maior desempenho. E ter um diagnóstico, para mim, foi muito importante. Quando a minha terapeuta passou para um psiquiatra, a psiquiatra falou, realmente, você tem déficit de atenção. Eu olhei e falei assim, caramba, eu não sou só preguiçoso, eu não sou só vagabundo, eu tenho um problema. E eu nem preciso tomar remédio, mas só de eu saber, cara, é um problema, tipo, eu vou lutar contra ele, então. Eu tenho um inimigo, eu vou lutar contra ele. Não é só, não é só vergonha na cara, entendeu? Pra mim foi importante. Eu não sei se isso vai bater em muita gente, mas pra mim foi importante de eu ter um diagnóstico e falar assim, caramba, talvez eu não consiga... É uma coisa contra quem lutar, é uma coisa que eu posso lutar contra. Então, pra mim, eu olhei e falei assim, não, eu vou resolver isso. E eu comecei, cara, pra mim foi importante ter pequenos passos de... Eu lia muito na infância, né? Como eu falei, eu tive uma infância disciplinada, né? Minha mãe era bem disciplinadora, meu pai, ótimos. Muito importante ter isso. Você era nerd? Eu era nerd. E tinha um pouco de vergonha disso, inclusive, né? Por muitas vezes, eu errei coisas de propósito pra tirar nota baixa, pra pertencer. Eu fiz isso muitas vezes. Nossa, a minha escolha, comum, né, mano? A minha escolha era, se eu tirar nota baixa, minha mãe vai brigar comigo, mas se eu tirar nota baixa, eu pertenço a essa galera, entendeu? E eu sempre escolhi pertencer à galera, apesar de nunca pertencer, mas eu sempre tentei. Então, mas só esses parênteses, eu esqueci o que eu tava falando. Eu tive uma disciplinadora. Minha mãe, antes de dormir, ela dava um livro e falava assim, cara, você pode ler o que você quiser. Um gibi, um livro de historinha, Rei Leão, qualquer coisa, mas você vai ler antes de dormir. E, de alguma maneira, quando eu saí de casa, eu olhei e falei assim, estou livre. Nossa. Isso é ruim, de alguma forma, porque eu criei aversão à leitura. Eu juro que quando eu saí da faculdade, né, eu tava com uns 3, 4 amigos ali da faculdade, e a gente saiu o último dia de aula, acabou a faculdade, fomos pra um bar, e eles olharam e falaram assim, cara, e agora e tal? Eu falei, cara, eu estou aliviado. Eu nunca mais vou estudar na minha vida. Eu nunca fui tão iludido, cara. Eu nunca contei uma mentira maior pra mim. Eu achava de verdade que eu nunca mais ia estudar na minha vida. E novamente, a poção que eu tomei, se eu voltasse, eu justamente não teria demorado tanto para voltar a estudar. Eu acho que é isso. E por isso que eu falo da importância dos líderes. Meus líderes mostraram, quando eu vi eles de perto, eu olhei pra eles e o que eles me disseram? Cara, o que a gente aprende na faculdade fica velho. E muita coisa você nem aprendeu e a gente precisa saber. Como eu cheguei aqui, como que a gente vai se desenvolver, a gente tem que estudar. Os meus líderes, apesar falando e mostrando, eles me mostravam isso todo dia. Aí passa a ser uma escolha sua, uma escolha minha. Eu quero ir para lá ou eu quero continuar aqui? Vai para lá, esse é o pedágio. Só que eu não conseguia, eu era um procrastinador. Eu falava assim, eu vou ler. Aí eu começava a ler e li um dia. Aí eu passava um mês sem ler. Aí eu não terminava o livro. Na característica de um procrastinador. E o que mudou pra mim? Cara, eu vou ler todos os dias, não importa quanto. Eu leio uma página. Ok, eu li uma página. Beleza. Demorava um ano para ler um livro, mas eu li. Eu vou começar 5 páginas. E eu fui aos poucos, cara. E tendo um horário, né? Quando você fala de hábito, pra mim o que funciona muito é encadeamento de hábito. Colocar um atrás do outro. Porque fica automático. Pra mim é muito automático hoje quando eu vou dormir, as coisas que eu faço, parece que eu pego um livro sem pensar. Igual escovar o dente antes de dormir, né? Exato, eu não consigo. Às vezes eu pego o livro e falo assim, cara, mas eu não tenho mais tempo de ler, mas assim, eu peguei. Tipo, eu nem pensei. E isso é muito importante de você fazer as coisas no automático, né? Quanto mais energia você gasta, né? Você tem 4 segundos. Se você gastou 4 segundos, você mudou de ideia. Você vai lá e muda. E a importância do seu ambiente. Pra mim é muito fácil fazer isso quando a pessoa que tá dormindo do meu lado também faz. E se a pessoa que tá do seu lado, ela não ia fazer isso? E se ela fala, vamos sair pra jantar? Vamos sair. E se isso é todo dia? Entendeu? É importante. Pra mim, a coisa mais importante acaba sendo escolher o seu ambiente. E o chefe é só uma pessoa nesse ambiente, né? Uma das frases que mais me chocou num livro recente que eu li. Chocou mesmo. Eu questionei. Eu falei assim, esse autor tá viajando. Ele falou que não há
força de vontade que resista a um ambiente ruim. Ele quer dizer que de nada adianta você querer uma coisa, cara. Não tem como você criar um hábito no ambiente que aquele hábito não é legal. Que loucura. Qualquer força de vontade corrompe num ambiente ruim. Livro Pensamento Claro. Ele fala isso, cara. Bizarro. Então, qual que é a importância do seu ambiente? Toda. Você falou do gestor. O gestor é só um cara do ambiente, talvez um cara importante. Mas quem é a pessoa que você mais convive na sua vida? Vai ser a pessoa que você vai casar. Essa pessoa... Cara, se essa pessoa não melhorar seus hábitos, não tiver os mesmos hábitos que você, ou não tiver os hábitos que você precisa, você tá ferrado. Ou que você admira, né? Ou qualquer coisa do tipo. Você tá ferrado. Se essa pessoa começar a atrapalhar seus hábitos, sei lá, você quer treinar todo dia de manhã, e a pessoa que vai dormir com você na mesma cama vai dormir 1h e atrapalha o seu sono, ou não levanta de manhã. Cara, inegavelmente, ela vai te atrapalhar. Vai dar ruim. Te atrapalhar. Então, vocês precisam combinar. Então, essa é muito importante. Mas, de maneira geral, é o ambiente. Eu falei 2 pessoas do ambiente talvez sejam muito importantes no ambiente como um todo. Mas é o ambiente, no fundo. Sim. E aí, cara, eu achei legal porque você, já que você é um profissional, um profissional em procrastinação, mas, né, agora um ex-procrastinador, cara, acho que muita gente vive isso, e por isso que eu vou trazer, é uma coisa que tem acontecido até comigo, que assim, durante toda a minha vida, eu sempre fui um apaixonado por estudar e por ler. Desde quando eu cheguei em São Paulo, isso se tornou uma dificuldade bizarra na minha vida. Então, provavelmente, assim, eu terminei a faculdade, eu já estava aqui, e aí no G4, né, a gente tinha ali aquela médiazinha de trabalho de 10, 12 horas de trabalho diárias, e aí final de semana ou eu estava adiantando coisas do trabalho ou eu só estava definhando, né, para dormir, enfim, fazendo mercado, e quando ia ver já era segunda novamente. Então, assim, eu vou ser muito sincero, eu diminui, assim, drasticamente meu nível de leitura, de estudar tá quase impossível, e isso entrou num ciclo de tristeza para mim, porque eu me sinto frustrado por não estar conseguindo estudar, e aí eu fico me perguntando por quê. Acho que o celular é um dos males também que tem me atrapalhado, eu tenho consciência e autoconhecimento disso. TikTok, então, porra, você entra aqui 1h30, não, vou ver aqui 10 minutinhos antes de dormir, porque, putz, 1 hora passou e você, caralho, podia ter lido por 1 hora. Sim. Enfim, isso tem sido um grande problema, e a minha pergunta no final é, cara, para uma galera que tá aí, que já tá no mercado de trabalho, pessoas que ou não gostam de estudar e tem que aprender a gostar, porque isso é fato. Se você não aprender a gostar de estudar, você vai ser um miserável na vida, ponto. Isso é fato. Isso eu falo toda certeza porque eu sou um educador. E pessoas que não têm o costume e pessoas que talvez gostem, mas que estão atolados em tarefas, que estão atolados no dia a dia, que não conseguem mais respirar para pensar em estudar, porque o trabalho não deixa. E quando chega em casa, eu mesmo muitas vezes, cara, eu quero estudar, mas eu não aguento mais pensar. Eu também, esses dias eu cheguei numa reflexão que, cara, mexeu muito comigo. Que quando eu era adolescente, eu julgava pra caramba quem chegava em casa e ligava a Globo. E eu esculachava, falava isso com a minha avó, falava isso com a minha mãe, desliga esse esgoto, falava assim, desliga esse esgoto, por isso vocês não evoluem na vida, isso aí só tem porcaria. E aí, na escola, os professores falavam, né, que muitos adultos, né, chegam em casa e ligam a TV, e aquele conteúdo é muito fácil de assistir, por quê? Porque, né, pra quem não sabe, antigamente não tinha TikTok, a TV era o TikTok. Tinha o Netflix também, né? Não tinha nada, e aí era a Globo. E aí o cara ligava, mas por que ele queria o tal do esgoto, conteúdo fácil? Porque ele estava cansado, ele não queria pensar de fato. E aí, quando eu me vi essa semana sendo os meus pais, eu falei, não, peraí, mano, tá errado. Só que ao mesmo tempo eu também não quero ser o cara que vai chegar em casa e não, preciso estudar, não posso descansar, porque daí o Bernie vem também e come. Enfim, acho que essa é o contexto. Sim. Tem muitas coisas, assim, no que você falou. O primeiro é que dar uma mensagem geral para as pessoas é muito difícil para mim, porque eu gosto de passar uma mensagem conhecendo a pessoa. Então, com algumas pessoas, passando uma mensagem para começar a estudar, eu seria muito agressivo. Porque é o perfil que ia funcionar com a pessoa. Então, eu falava assim, cara, não estuda então. Vai ser um ignorante, vai ser um burro, vai ser um fracassado na vida. E eu sei que aquilo ia funcionar para a pessoa. Para algumas pessoas, você tem que ser mais, cara, mais soft. Então, mas de maneira geral, assim, tempo é um recurso escasso para todo mundo. O tempo vai ser sempre escasso. Quando eu fui morar em Rio Preto a primeira vez, né, que eu saí de casa com 16 anos, com 14 anos e fui morar em Rio Preto, eu morei com 2 amigos. Um me via ligar a TV todo dia à noite. Eu juro que quando eu tinha 14 anos, o meu amigo tinha 15, ele olhou para mim e falou assim, Thiago,
e se você trocar a TV por um livro? Da hora. Ele falou isso pra mim. Eu não troquei, não. Mas eu lembro até hoje. Eu demorei pra trocar, mas eu lembro até hoje dele falando isso, cara. E assim... Mas ficou semente, né? Aí eu te volto uma pergunta que mudou muita coisa pra mim. Por que que você não enxerga na leitura de um livro um descanso? Porque de verdade, quando você tá lendo, você está deitado. Mas um livro técnico? Aí você tem que Esse achar é a o leitura ponto. que você vai pegar. Não, eu Mas digo um livro técnico, estudar, né? É claro, ler um romance hoje em dia ainda acho maravilhoso, Ok, mas eu digo então, um livro técnico. você vai começar um hábito. Por que você não começa com um livro mais leve? Não é um romance. Eu não leio ficção. Sério? Eu não gosto de Que ficção. doido. Eu só... O máximo de... eu não leio nenhuma ficção. Não leio. Tentei puxar aqui. O máximo que eu leio de história é biografia. Uhum. Faz muito tempo que eu não leio um livro de ficção. Então, pra mim, uma leitura leve, sei lá, cara, é um almanaque do Naval. Pra mim é uma leitura leve. Nossa, sério, eu fico pilhadão lendo aquilo. Você fica pilhado, mas eu Eu não juro, consigo nem dormir, mano. eu descanso lendo. Eu descanso. E pra mim, leitura técnica, pô, se é em inglês, pra mim, eu tenho que estar com um grau de atenção alto. Então, será que não faz sentido começar com um livro um pouco mais leve? Começar com um livro de autoconhecimento, esse pensamento eficaz, um livro mais soft, ler menos, em português. Porque você vai... Eu fui observando que, pra mim, ler é descansar. Pra mim, ler é quase ligar a TV. Não vou falar que é igual, porque nunca vai ser igual. A TV você pode não estar prestando atenção, o livro você tem que prestar atenção. Mas eu sinto quase o mesmo prazer em ler e assistir TV. Então, por que pra você não é um descanso? Por que pra você continua sendo algo que drena energia? Pra mim, me carrega. Me carrega. Adquirir conhecimento. Pra mim, o que drena é estudar o livro, que é diferente. Porque... Eu acho que eu já tô com a chave virada pra isso. Talvez seja esse o problema. Eu já pego querendo destrinchar, estudar, e aí, se eu já vou nessa mentalidade, talvez eu já vou drenando, né? Sim. É que eu tenho um processo para ler um livro. Primeiro eu leio ele inteiro. E eu só leio no Kindle hoje. Ler papel para mim é bem difícil. Às vezes, se eu gosto do livro, eu compro pra ter na estante, porque eu gostei. Mas eu leio no Kindle. Eu grifo as partes que eu gostei. Depois eu leio só o que eu grifei. E eu tento fazer um resumo com aquilo que eu grifei. Eu vou grifando coisas que vão me contar a história do livro de maneira rápida. E eu faço um resumo. O ponto de ler, de fazer o resumo, para mim, já é um pouco de gastar energia. Ah, legal. Mas de 5 livros que eu leio, os que vai fazer sentido para mim fazer um resumo, no máximo 1. Porque, cara, a gente vai ler livro que não faz sentido naquela altura também. O que eu vou fazer, o que eu vou destrinchar ali, o que eu vou estudar mesmo, é um livro que, cara, eu vou aplicar ele mesmo, eu preciso entender ele mesmo. O resto, você leu, né? Você entendeu já geral, mas agora não faz tanto sentido. Né? Então, pra mim, é um prazer. Tu usa o Readwise, não usa? Eu uso. É bem legal, né? Eu compartilhar aqui com a galera. É, o É um que é? aplicativo que ele pega todas as suas marcações do Kindle e traz highlights diário ali pra você. Isso é Tem legal. até um widget que você consegue colocar. É gratuito? Instagramável também. É gratuito. Tem uma versão Você sincroniza lá com a conta da Amazon, cara. É bem legal pra você rever as suas anotações, sabe? Da hora. Ele manda um e-mail todo dia com 3 highlights que você fez, né? 3 pontos que você grifou dos livros. Uhum. Tem um widget que ele mostra uma coisa ali que você grifou. E mais, né? Você pode automatizar e jogar pro Notion, né? Um banco de dados com os livros, com todos os highlights que você fez em todos os livros que você leu. Ai, que da hora. Né? Isso é bem legal. Isso Puta facilita o estudo, né? Sim. Então, pra quem tá ouvindo, não tem mais problema pra estudar, né? E torna Principalmente divertido. eu. Pra mim, tudo se torna uma diversão. Eu acho divertido, de verdade. Aí a parte dele é olhar pra parada do jeito bom, né? Como sempre. É, ele criou um sisteminha, né? Super. Sim. Achei super legal. Sobre a tua passagem, assim, pra Turbi. Eu sei que foi uma questão de oportunidade, de sorte e tal, mas eu acho que foi o teu grande ponto de inflexão na carreira, né? Uhum. E eu sinto que no começo da carreira as pessoas batem em várias portas, procuram várias oportunidades que sejam parecidas com essa. De ter um ponto de inflexão, um ponto de virada, de acelerar realmente tua carreira. Então, acho que hoje em dia tem como as pessoas prospectarem projetos como esse? Será que tem... tu tem ideias de como que eu poderia cavar oportunidades como essa para ter um ponto de inflexão rápido? Seria em startup? Seria em empresas que estão começando? Ou até complementando, sei lá, se eu tô meio insatisfeito com o lugar que eu tô, qual atitude que eu posso tomar? Ou empreender, né? Como a pessoa toma uma decisão que é momento de empreender, talvez, tudo na sua opinião mesmo. Tá. Não, o que funcionou pra mim, e novamente, foi
Não foi proposital, né? Mas por eu fazer o melhor trabalho que eu achava e as pessoas de alguma forma avaliarem bem, eu criei bons contatos, né? Então, vamos voltar. Eu escolhi pessoas boas, eu escolhi lugares para trabalhar com pessoas boas. Eu procurei fazer o meu melhor. Essas pessoas me avaliaram bem e pessoas boas constroem coisas boas. Então, quando uma pessoa boa que trabalhou comigo foi construir algo bom, ela pensou em mim. Então, no fundo, cara, você escolher o lugar que você tá pelas pessoas lá e tá no lugar que tem talento, né? Densidade de talento, e buscar se destacar no lugar que tem densidade de talento. Isso surgiu rápido para mim, de alguma forma. Mas eu acredito que foi isso, de maneira geral. E a outra parte da sua pergunta, eu esqueci. Você tem como cavar essa oportunidade. Então, no fundo, você tem que procurar ambientes que exista isso. Quando eu saí da Turbi, eu pensei assim, cara, como que eu vou entrar? Porque para mim eu ia ter sucesso de novo nisso. Eu ia achar um fundador que estava fundando uma empresa e precisava de um co-founder, precisava de alguém para dar um start. E eu comecei a racionalizar, como que eu vou encontrar esse cara? É complicado, né? De verdade, eu tava pensando em mandar até pros Venture Capital, sabe? Falar pros Venture Capitals, cara, vocês devem ter algumas ideias. E eu estudei a história do Nardon, inclusive. O Nardon, ele foi convidado pelo Venture Capital, que estava trazendo a RAP pro Brasil, para ser o co-founder da RAP Brasil. E eu pensei nisso, assim, mas acabou que o G4 veio mais rápido. Mas eu ia fazer isso. Eu ia entrar em contato com o fundo até que investiu na Turbi, né? E falar para eles, e isso foi uma mensagem muito boa para mim, quando eu saí. Quando eu saí, eu estava mal, né? E o cara que investiu na Turbi me ligou e falou... Ele queria saber por que eu ia sair. Ele estava preocupado. Eu falei pra ele, você tá preocupado mesmo? Você acha que eu vou fazer falta? De verdade, eu falei isso pra ele. E ele falou assim, cara, você é muito importante na empresa. Aí eu falei, mesmo? Comecei a pensar, sabe? Tipo, por que ele tá preocupado? Aí ele falou assim, olha, eu tenho outras empresas no portfólio. Eu posso te indicar para outras startups? Eu falei, caramba, é de verdade isso. Ele quer me indicar para as outras startups. Então... eu acho que eu ia fazer esse caminho, cara. Eu ia entrar em contato com Venture Capital, as empresas que investiram, e ver se tinha alguém nesse momento. E meu ponto era, cara, eu já passei por isso. Eu consigo fazer de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um negócio na minha carreira que, quando eu trabalhei na Boa Vista, alguém me falou assim, a gente tá com a vida feita agora, porque